Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a Paty. Sejam bem-vindos a mais um Blimecast. E o Blimecast de hoje é a nossa primeira Blimecast versão resenha, que a gente vai resenhar um único BL nesse programa. Tô muito animada para poder falar dele. Quem tá aqui com a gente é o resto da equipe do Blime. Pode se apresentar. Primeiro você, Alice. Oi, gente, aqui é a Alice Sag, eu sou redatora do site e faço traduções às vezes, mas no geral postando notícias. Faz tempo que não posto coisas diferentes. Oi, pessoal, Keiko Maxwell aqui falando, sou colaboradora do site, do Blime, entusiasta de fandom como sempre, animadora de torcida nas horas vagas, mentira, mas também pra qualquer coisa. Pau pra toda a obra também. Exato. Acho que todo mundo no Blime é pau pra toda a obra na medida do possível. Eu falo que eu sou editora-chefe, mas eu também faço o que precisar fazer quando fazer de gente. Uma equipe multifuncional. Exatamente. Mas, voltando, bem, o Blimecast de hoje a gente vai fazer uma resenha, em versão, a gente vai chamar aqui a Keiko e a Arisu Sag pra falar da série Dokusei. Teve vários mangás que eu acho que seriam muito legais de trazer aqui pra gente comentar deles, especialmente obras que são de muito destaque entre o público brasileiro de BL, obras muito esperadas. E, por zero bias da minha parte, o primeiro mangá que a gente vai falar é a série Dokusei, que é da Sumiko Nakamura. Mas antes de a gente começar a falar do mangá, eu queria perguntar pra vocês quando é que vocês conheceram a Sumiko Nakamura, quando foi a primeira vez que ouviram falar do trabalho dessa autora, porque Dokusei foi a primeira obra que a gente veio pro Brasil dela, mas ela era já conhecida internacionalmente há muito tempo. Pois é, pior que foi por Dokusei mesmo que eu conheci ela, porque saiu o anime, né? O anime acho que meteu o pé na porta pra todo mundo, então... Sim, ele saiu em 2011. Eu vi o filme e eu fiquei tipo, caralho, mano, que bonito, vou ler o mangá. E aí uma coisa levou a outra, né? E você, Keiko? Eu conheci a Nakamura Sensei também por Dokusei, mas diferente da Alice, não foi pelo filme, não foi pela animação. Eu conheci direto pelo mangá em 2009? Acho que foi 2009, 2010, por aí, porque foi antes do filme sair. Mas foi bem aquela coisa assim do... Gente do céu, pera, o que eu tô lendo? Vamos atrás de mais coisa. E aí é isso. Né, eu acho que, de um modo muito geral, assim, com a obra da Sumiko Nakamura, o que o me cativou muito de um jeito. E, bem, daí foi só ladeira abaixo, né? Eu acho que no meu caso, a Nakamura, eu tenho dificuldade de lembrar, porque eu li muita coisa dela seguida. Eu li também Dokusei antes de sair o filme. Eu lembro que uma das primeiras notícias que eu fiz pro Blime, quando eu entrei lá em 2011, bolinha, foi do anúncio do filme, que tipo, a gente esperou um tempão pra até conseguir assistir ele de alguma forma. E eu lembro que eu li Dokusei, o Copernicus no Kokyu, uma série dela que eu não lembro o nome, que é sobre um ladrão e um policial que fazem perseguido, e era BL também. Mas eu lembro que Dokusei foi uma obra que, tipo assim, eu gostei muito, porque era assim, ela é muito que não tem o que criticar, ela é muito bonitinha em tudo que ela se propõe a fazer. E quando teve o filme, eu meio que ganhei um novo encanto pela série, porque pra mim, até hoje, Dokusei, o filme, é a melhor adaptação de BL, ponto. Não existe, tipo assim, nenhum outro que bate em termos de qualidade. Isso eu concordo. Porque, concordo também. Nossa senhora. Não, é lindo, é lindo. Tipo, usar aquarela, o estilo de arte é usado no filme. Que acho uma coisa icônica da Nakamura é que ela tem uma arte meio distorcida, né? Os personagens não são exatamente simétricos e bonitinhos, igual um traço padrão de mangá como a gente espera. Então o filme conseguiu reproduzir isso muito bem. Os personagens se distorcem no filme. O diálogo meio quebrado dela consegue ser reproduzido no filme e eu acho isso encantador. Eu acho que até hoje ninguém bate. Tenho muita esperança que disso... Eu sempre gostaria de estar errado que surgisse um novo BL que seja tão bem adaptado quanto o Dokusei, mas até agora ele permanece invicto pra mim. Eu acho que esse ponto, assim, de você falar em relação à animação e à arte da Nakamura, eu acho a arte dela muito única, assim, ela tem um traço muito único, ela tem... Eu sinto lendo os mangás delas que você não está lendo um mangá, você está lendo uma obra de arte, literalmente, assim, falando, né? Porque é tudo muito fluido, é tudo muito, muito único dela, tanto que você bate o olho em qualquer história dela, você sabe que é dela antes de ler o nome, você sabe que é dela pela arte. E essa adaptação do mangá dela de Dokusei para a animação foi tão fiel, eu fiquei com um pouco de medo, vou ser bem honesta, quando saiu o anúncio da animação. Mas, assim, foi tão fiel que, assim, é a mesma sensação que você sente que tá lendo o mangá dela é assistindo o anime nesse ponto, né? A fluidez dos personagens, essa coisa de que você falar, né, que são meio quebrados, essa coisa do fluir os personagens, as conversas, as músicas, o ambiente.
Então, assim, eu acho que eu concordo plenamente com você nisso, Paty. Do que eu sei, é uma das melhores adaptações, ao meu ver, da transposição de uma mídia do mangá para uma mídia de animação, quando a gente tá falando de Biel, né? Pelo menos até agora, até este momento. Sim, vamos esperar. E seria interessante ver mais coisa da Nakamura sendo adaptada, né? Tipo, até dentro de Dokusei mesmo. Mas acho que isso já é sonhar alto demais, dado o nosso histórico com animações de BL, né? Mas o sonho não pode acabar, tá? Eu acho que esse é o ponto. Não, o sonho não pode morrer, sempre tem sonho que... Porque por mim, eu adoraria ver Dokusei inteiro adaptado, mas porque, pra quem não tem noção, o filme ele só adapta o primeiro volume. Porque acho uma coisa a deixar claro que, como saiu aqui no Brasil, Dokusei, as continuações subsequentes, foram lançadas aqui no Brasil como série Dokusei. O primeiro volume, que seria equivalente ao filme, é o Colegas de Classe. E quando veio aqui pra cá, e também como foi na edição americana, eles pegaram todas as histórias e compilaram como se fosse uma série. Porque no Japão, o BL é uma coisa meio confusa de como sai o lançamento, que às vezes sai o BL, aí o autor resolve fazer uma continuação, aí dá um outro nome, tipo, não vira tipo, série 1, série 2, dá um outro nome, e aí vai continuando. A história teoricamente tem uma continuidade, mas não é volume certinho 1, 2, 3 e 4. Então, às vezes, quando vem pra gente, ou até como esse circulo entre o fandom, o pessoal fica meio confuso de por onde eu leio e que ponto tá a história, sabe? É, mas é uma história linear, assim, tem que começar. Sim. Tanto é que a edição da JBC não tá muito confusa, não, porque tem Não. os números na lombada, você começa no 1 e vai, sabe? Então, Quando vieram pra cá, a gente fez questão de ser numerado justamente pra indicar qual é a ordem certa de leitura. Porque muita gente fica confusa qual era a ordem. Porque o mangá, ele veio pra cá. O mangá saiu em 2008, né? Foi 2008 que saiu do Dokusei no Japão, o primeiro volume. 2008 é a data dos créditos, né? Do registro no Japão. Confundi por um momento, porque no final a Nakamura deixa aquele secadinho e ela coloca a data, né? Sim. E lá tá 2007, mas é de 2008. Sim, deve ser quando saiu o último capítulo e depois quando foi sair a edição física mesmo. Isso. Aí a animação, se não me engano, é de 2016, na verdade. 2016, é. Eu lembro que foi anunciado e saiu só muito tempo depois, que eu lembro que teve essa questão. E foi anunciado no Brasil em 2023 o mangá. Então, nesse período de sair no Japão, sair animação e sair todas as continuações e ser anunciado aqui, teve várias obras que saíram de continuidade, não era somente por número, então o pessoal ficava perdido. Mas eu acho que antes de continuar a falar das próximas volumes, eu acho legal explicar a história do primeiro volume, né? De como começa a história toda de Dokusei. Vocês querem fazer as honras? Porque eu acho que eu já falei tanto dessa história. Então, Dokusei é um clássico BL de um colégio só de meninos. E temos os dois personagens, que é o Kusakabe Hikaru e o Sajou Rihito. Eles estão fazendo o coral da festival escolar. Eles estão lá e aí o Hikaru, ele é músico, né? Ele tem uma banda e tal, e ele percebe que o Sajou, o Rihito, ele não tá cantando, ele só tá fingindo que ele tá cantando. Então ele chega nele e fala: você não tá conseguindo cantar, tá com dificuldade, eu posso te ajudar. E tudo começa aí, né? Mas eu acho legal que, tipo, começa uma história muito simples, que é basicamente, estudo no colégio masculino, o garoto que tem a banda e relativamente popular ajuda o Rihito, que é o aluno inteligente, meio quieto, que não tem muitos amigos, e resolve ajudar ele com coral. Mas a história consegue expandir além disso, porque é muito delicado como eles vão meio que se aproximando pela música, ao mesmo tempo que eles ficam se perguntando, principalmente o Hikaru, que ele é o primeiro ponto de vista, principalmente no início da história, do porquê ele tá se dando o trabalho de ajudar o Sajou. Ele nunca fez nada contra, mas também nunca a favor, tipo, tá cada um num canto. E eu acho muito bonitinho como uma história. Eu falo que Little Kyusei é como se você tá na varanda num dia quente de calor e você só senta e fica lendo um livro bom. Eu falo que é essa sensação de Little Kyusei. Sim, eu acho uma cena muito emblemática, a cena que ele derruba. É uma água com gás, um refrigerante, né? É meio que essa sensação, tipo, um dia de calor e tem um refrescozinho, assim. Eu gosto muito desse começo de Dokusei, porque a gente é um clichê descarado, mas é um clichê que ele é gostoso de você acompanhar, né? E eu falo assim, por que é um trabalho com clichê? Gente, escola é só pra meninos. Quantos BLs a gente tem na história é sobre isso? E aí a gente tem a história do nerd, do certinho, do super inteligente, no caso o Sajou, e do garoto ali mais conhecido, mais espontâneo, né? Que tem uma banda, que é o Hikaru. Gente, são, tipo assim, você já pega 3 clichês logo de cara e começa uma história. Então eu sinto que desde esse começo não tinha nem como dar errado, né? Só que essa sensação do quentinho que a Paty falou, né, que Dokusei passa, é uma coisa assim que vai fazendo você se apegar à história.
Porque não é só o clichê que tá ali. A Nakamura, ela vai desenvolvendo a narrativa de tal forma que ela vai avançando e você não sente que tá uma coisa rápida, você não sente que tá uma coisa morna. Muito pelo contrário, é essa coisa mesmo assim do ai, que bonitinhos, ai, nossa, quero mais, tá? Tipo assim, tô me sentindo bem por acompanhar a história deles. O fascínio que eu acho que o Hikaru desenvolve no começo em relação ao Sajou traz uma sensação pro leitor de muita proximidade com os personagens. Pelo menos isso é a minha leitura, tá, gente? Do você tá ali acompanhando. Até então os dois eram completamente, não vamos falar desconhecidos, porque eles estavam na mesma sala, mas eles não eram nem amigos, né? Eles não se falavam, nem nada. E do nada, o Hikaru Kusakabe acaba ali começando a querer ajudar o Sajou e ajudando ele, e eles começam a desenvolver uma proximidade muito grande, né? E aí você vai começando a descobrir que pro Hikaru aquilo vai tomando algumas proporções maiores, né? Em relação ao sentimental. E você falou de clichê, eu acho que mais da linguagem clichê de Dokusei que meio que faz esse destaque, eu acho muito legal. Que, por exemplo, fica muito claro que o Hikaru é o primeiro que se apaixona. Ou pelo menos é o primeiro que se dá conta do que ele sente. Sim. E ele, ao mesmo tempo que ele percebe, meu Deus, eu gosto desse garoto, o que eu faço? Ao mesmo tempo que ele vira, pô, será que esse garoto já não gosta de outra pessoa? Que eu acho que a tensão principal do primeiro volume, que além de não ter certeza do que eles têm entre eles, tipo, se realmente é um namoro, eles estão realmente junto, isso vai pra algum lugar, ao mesmo tempo que tem o professor Hara, que é o professor inclusive do coral, que ele percebe exatamente o que tá rolando entre os dois. E ao mesmo tempo o Hikaru fica se perguntando se o Sajou não gosta justamente do professor, pra tá fazendo, tipo, se esforçar pelo coral e tal. Porque fica muito claro que o coral é uma atividade escolar, sabe? Ele podia fazer nas coxas, sabe? Não precisava estar ajudando, nem se esforçando pra isso. Exatamente. Eu acho que assim, o primeiro volume, né? Tudo isso que a gente tá falando é muito engraçado, porque a gente tá falando da primeira história do primeiro volume, assim, é bem... né? Tem muita coisa pra gente analisar aqui. Sim. Mas ela rola essa tensãozinha do tipo assim, os dois se conhecendo, né? Você conhecendo os personagens, eles se envolvendo, tendo essa questão com o professor Hara, né? Que é isso, o Kusakabe não sabe se o Sajou, né? Ele suspeita, mas não tem nenhuma confirmação nesse momento. E o próprio Kusakabe chegando ali num momento que ele se dá conta dos sentimentos dele, né? Que eu acho que, assim, é uma cena... Eu, pelo menos, gosto muito que é a cena quando todos os estudantes se apresentam no coral, né? E o Kusakabe simplesmente começa a chorar e sai correndo no meio da apresentação. Nossa, é muito bom. Excelente. Muito bom. Né? Então, você acha que é aquele momento, assim, que eu acho que cai a ficha dele do tipo assim, droga, sabe? Tô gostando de um rapaz que já gosta de outra pessoa e tipo assim, pô, fudeu. Né? Eu acho que essa é bem a sensação. Eu acho que a cena depois dele se declarando é maravilhosa, que eu fico, não, muito boa aquela cena. Mas eu acho que pra mim minha cena favorita não é nem essa, que eu acho que tipo, é o momento icônico que muita gente lembra. Eu acho que uma cena que eu gosto muito do primeiro volume, que é a cena, tipo assim, que é depois que rola tudo isso, que eles mentem, as pessoas estão juntos, mas não tem nada certo. Que, tipo assim, estão voltando junto da escola, o Kusakabe vira pro Rito e beija ele. Eles ficam se beijando. E o Rito fica tipo assim, não quero. Mas ele fica, a gente tá namorando porque eu não posso te beijar. Não tá. Aí então você beija quem você não tá namorando. Aí o Rito, então não vou mais te beijar e vai embora. Eu fico. É a coisa mais boba, eu acho essa cena adorável. Que eu acho que... mostra que eles são meio criança ainda, né? Porque, tecnicamente, eles são crianças. Eles são crianças. Eles estão no segundo ano do ensino médio. Isso, no segundo ano do ensino médio. Sim, ao mesmo tempo, aí o cara faz o quê? Vai chorar as mágoas pro Hara, que eu acho hilário. Que o professor Hara, ele é ao mesmo tempo rival, ao mesmo tempo conselheiro dos dois. Eu acho isso muito engraçado. Ele é, tipo, o padrinho do casal, né? Porque, pelo amor de Deus, é o mangá inteiro isso. Dá ruim, o Hikaru chega lá e no resto do tempo ele tá morrendo de ciúmes, querendo matar o Hara. Então, tipo... Porque vira muito isso, que ele vê o professor Hara como um rival, ao mesmo tempo que o professor Hara é o único que pode dar algum conselho pra ele, porque fica claro que o professor Hara, ele é gay. Sim. Então, tipo, ele ao mesmo tempo rival é a única pessoa com quem ele pode pedir conselho, porque é a única pessoa mais velha que eles ali. Mas ao mesmo tempo o professor Hara também tem a questão com ele, que assim, ele claramente... Assim, ele não vai fazer nada, mas você vê que ele é muito... Se tiver uma chance no futuro, ele não hesitaria de ficar com o Sajou. Isso fica bem claro. Eu acho que, assim, o professor Hara, como um personagem, ele precisa ser muito desmistificado. Sim, o pessoal faz muito a cabeça dele, cara. Porque, assim, ele é um personagem que, logo de cara, quando você começa a conhecer ele, teoricamente não tem tanta importância. Bem no comecinho ali, né, quando você tá conhecendo os personagens dele. É o professor de música que o Sajou
é apaixonado, e só isso. Mas ele vai ganhando um papel muito importante e fundamental na história, que é isso, né? Tipo assim, ele é um professor, você percebe que ele vai desenvolvendo ali a história, principalmente quando ele conta a historinha de como ele conhece o Sajou, desde da cerimônia de entrada ali no colégio, e você vai conhecendo que ele tem sentimentos pelo Sajou. O Hara, ele tem sentimentos pelo Sajou desde o começo. Eu cheguei a comentar, porque a gente falou um pouco disso antes da gravação, que eu acho que a única coisa que não tem no filme, porque o primeiro filme de Dokyusei, ele adapta todo o primeiro volume, mas ele não bota um capítulo específico. É o capítulo justamente que o Hara mostra como é que ele conheceu o Sajou. Isso. Que ele mostra que, tipo assim, ele tem o mesmo fascínio por ele que o Ricardo tem. Mas o Hara tem noção de que ele não pode seguir com esse sentimento. Era aí que eu ia chegar. O Hara, ele tem um senso de integridade, acho que é essa a palavra, muito forte. Né? Então, apesar de ele ser gay, apesar de ele ser um professor numa escola só para meninos, apesar de ele gostar do Sajou, ele tem como se não dar em cima dos seus alunos, né? Então, ele mesmo fala pra ele, ele vai esperar que no futuro ele pode ter a chance dele ali. Mas ele justamente, ele lamenta que ele vira, perdendo. E aí que aparece o Kusakabe no meio dessa história. E vai tudo pro ralo. Eu tenho dó do Hara, gente. Eu preciso falar isso. Eu tenho dó do Hara nesse começo. Eu gosto dele porque ele é patético. Pois é, isso que é engraçado. Eu acho muito engraçado isso. Não, ele é patético. Eu adoro ele por isso. Ele é muito divertido. Eu sinto que, como eu editei o mangá, eu sinto que os diálogos dele são os mais divertidos de você ficar cutucando em cima pra deixar engraçado. Mas, a Zé falar justamente é isso. Mas, tipo, tem obviamente um momento em que ele vê o Rihito frágil. Ele é um ser patético, ele tenta beijar ele e acaba que não acontece nada. E o Ricardo dá um soco na cabeça dele. E a partir daí ele não tenta mais nada, que ele viu que ele perdeu a vez. Não adianta sonhar, não adianta esperar. Mas eu quero falar mais dele quando a gente chegar no Sorihara, porque ele tem uma história só pra ele, que eu gosto muito do Sorihara, inclusive. Ah, sim. Mas o que eu queria falar muito é que a questão do... que começa no primeiro volume, em Colega de Classe, se estende por toda a história de Dokyusei até Blank, é que quando o ponto de vista vai pro Rihito, de relação ao que ele sente pelo Hikaru, ele sente aquela coisa de que não, o Hikaru ele não é igual a mim, que ele acha que ele se vê, tipo, não, eu sempre me vi como gay, eu sempre vi que eu era diferente, e o Hikaru não é, ele não quer arrastar o Hikaru pro lado dele, então ele tem essa insegurança. Aí eu vou levantar uma bandeira, né, que eu acho que a bandeira que a gente tem que levantar é que, e lógico, isso daí a gente pode se aprofundar mais pra frente, quando for falando dos outros volumes, fica muito claro que o Hikaru, né, o Kusakabe, ele não é gay, mas ele também não é hétero. Já falava que começa com B. Então, calma. Não é falado em nenhum momento na série inteira esta palavra. Sim. Mas ali tem várias conversas, ele mesmo fala que ele já teve namoradas antes e tudo mais. Então, claro, fica muito evidente, fica muito ali na cara que o Hikaru é bissexual, né? E ele não tá ali à toa. Ele não se apaixona pelo Sajou só porque é o Sajou ou não. É porque realmente você pode ver assim que tem essa coisa dele ter, né, gostar tanto de meninas quanto de meninos e tudo bem. E eu acho que o Hikaru em si, ele é tão bem resolvido. Eu gosto muito do Hikaru, eu acho que eu tava pensando nisso hoje, de todos os personagens, ele é o meu favorito da história, porque ele é tão bem resolvido com ele mesmo. Ele é um personagem tão, assim, em todos os pontos falando, né? E ele é tão otimista, isso faz ele ser um personagem otimista. Mesmo nos momentos que ele tem ali pouco do tipo assim, pô, caramba, sabe? Será que é isso mesmo? Mas ele sempre para um pouco, pensa, né? Ele toma decisões ali que são decisões fundamentais e tudo mais. Então eu gosto muito disso nele, pra você ver, assim, que ele tem a partir do momento que ele tem a certeza do que ele sente em relação ao Rihito ou Sajou, ele vai seguir com aquilo, sabe? Ele é aquilo mesmo e ele, pelo lado dele, quando você tá vendo sempre pelo lado dele na história, ele não duvida dos sentimentos dele em momento nenhum. Eu acredito, assim, pelo que eu lembro que eu acabei de reler, ele nem duvida dos sentimentos do Sajou em momento nenhum. Então, assim, você vê essa insegurança muito grande por parte do Sajou, mas a mesma coisa não acontece por parte do Hikaru, e eu acho isso muito legal, você ter esses dois pontos de vista, né, durante a história, durante o decorrer da série. Eu falo que o momento que o Hikaru ficou em dúvida com ele mesmo é quando rola Blank. E aí Blank é só uma porrada na cara em forma de mangá. Não, pera. A gente tá ainda na parte bonitinha, gostosa, quentinha no coração. Você não quer descer a ladeira pra parte da desgraça, Paty? Calma. Calma, vamos aos poucos. Mas, por exemplo, você falou da questão deles virem falar de coisa positiva, eu acho que é legal eles já ir pra Formandos, que aí é a continuação, que é o Formandos Inverno, Primavera, que é quando foca quando eles estão no final do ensino médio, início da faculdade, que é quando começa o relacionamento à distância deles. Porque
Final da colégio de classe, fica claro que o Sanjou quer ir pra Kyoto, pra estudar na faculdade que a família estudou. E o Hikaru meio que ainda tá decidindo o que quer fazer da vida, mas eles vão morar longe um do outro. E boa parte do formandos, eles decidindo o que vai ser nossa relação a partir de agora, o que vai acontecer. Porque um medo muito grande, principalmente por parte do Sanjou, é que eles terminam o ensino médio e o relacionamento acabe, sabe? Que é uma coisa só de juventude. É uma coisa que até o próprio Hara comenta no primeiro volume, que não, quando vocês saírem daqui e ficarem no mundo real e estiverem cercados de mulheres, ele vai continuar do seu lado. Que, tipo assim, ele joga essa dúvida, e uma dúvida que o Sanjou fica com ela por muito tempo. Mas eu acho que informando já tá mais estabelecido, ao mesmo tempo que ainda tem os seguranças do que eles vão fazer a partir daí. Então, essa parte que, tipo, quando eles estão na fase de transição para ser o namoro do presencial pro namoro à distância, é muito, tipo, cara, é muito aquela parte da sua vida que você tá saindo do ensino médio também, e aí você fica, tipo, nada mais do meu mundo vai ser igual. Eu acho que é um pouco isso, né? Formandos. E eu gosto que acompanhe as estações também, né? Porque o primeiro volume todo é, que nem a Paty falou, você tá na sacada lendo o livro, tá no verão, aí depois fica frio, vai começando a ficar frio e aí vem o inverno. Uhum. E também tem a questão de que, além da questão de escola, de morar longe, tem as questões familiares do Hihito, que a mãe dele fica doente, e ele precisa, tipo, tá sobrecarregado com escola, faculdade e tudo mais. E o Hikaru fica, não, você pode se apoiar em mim, pelo amor de Deus, você apoia em mim. Você pode contar comigo. Eu acho que assim, tô falando do Formandos Inverno, tá? Que seria o volume 2 aqui, é o que eu tô indo pela ordem aqui. Uhum. Eu acho que, nesse momento aqui, assim como a Alice colocou, uma coisa que fica muito claro no modo como a Nakamura conta a história é que ela vai contando pedaços de um ano, pedaços de uma vivência, e você vai sentindo acompanhando o tempo ali passando entre os personagens. Então, no Formando Invernos é bem isso, eu sinto muito essa mudança de ares do estamos sempre na escola ali do ensino médio, agora vem a pressão para vestibular, o que eu vou fazer da minha vida, o que eu vou ser no amanhã. Eu acho isso muito interessante. E 2 pontos muito interessantes que eu sinto que a Nakamura apresenta em Formandos, pelo menos no Formandos Inverno. Vou falar 3 pontos. Primeiro é o aprofundamento da história do Hara, né? Do personagem do Hara ali. Então, conta um pouco sobre o passado dele quando ele estava na escola, né? E, enfim, que aí ele se envolve com o professor também naquela época, né? E, enfim, acontecem umas coisas que eu vou fazer vocês lerem, porque eu não vou entregar a história na mão assim, claro, evidentemente. Mas, assim, você começa a conhecer e entender um pouco mais em relação ao Hara em si como personagem, né? Então, assim, ele já, né, aquela coisa do, ele é gay desde sempre. Ele teve outras experiências na vida, né? Então eu acho isso muito legal em relação a dar uma profundidade muito importante para ele, que até então a gente não tinha como personagem. Eu acho que o segundo ponto que eu queria levantar aqui, que foi o que a Paty falou, da relação, que é a primeira vez que a gente vê a família do Sanjou, que é a mãe dele, né? Todos eles têm pai e mãe, né? Os 2 personagens principais. Mas é a primeira vez que um familiar de um dos 2 está envolvido na história. No caso, é a mãe do Sanjou, né? Que ela vai ser internada, ela faz um exame de rotina e acabam descobrindo um tumor, e aí ela é internada, e o Sanjou arca com isso, assim, sozinho, toda essa pressão, né? Ele tem ali aquela pressão do 3º ano do vestibular, ele faz cursinho à noite, né? E ainda ir para o hospital e tudo mais. Então, eu acho isso muito importante, porque é um ponto importante para a história no futuro. Eu acho que é uma introdução muito boa, assim. Então, são 2 pontos que a Nakamura coloca na história que vão ser importantes para o futuro ali, que você começa a ter um pouco mais de profundidade na própria história. Eu acho que no Formandos Inverno você sai daquela cena, assim, de que é tudo cor-de-rosa e bonitinho da escola, e você começa a ter um pouco de tons de cinza se aproximando para você entender o que é a vida de verdade na história dela. Pois é. E o terceiro ponto que eu gostaria de levantar é que, até então, e eu acho isso muito fantástico, nós estamos em 2 volumes, aí uma quase 500, 600 páginas de história, e os 2 não transaram. Assim, a curiosidade existe. A curiosidade existe. O problema é que quando você tem 16 anos, você vai fazer onde? Exatamente. Eles tiveram muita oportunidade, gente. Pera. Eles não têm dinheiro, Keiko. Não, eles têm muita oportunidade.
E eu acho que isso é muito interessante de falar, porque logo na primeira conversa de formandos, meio que o Kusakabe e o Sajou estão numa situação um pouco delicada, eu acho que é essa a palavra. Porque o Dokyusei termina com o Kusakabe descobrindo que o Sajou vai prestar para a Universidade de Kyoto, né? Então eles estão ali numa sensação que você fica meio assim pra lá, Lena. E o Kusakabe tá com essa história, ele decide que quer ser músico. Ele que vai seguir a carreira musical e tal. Então eles estão numa situação meio assim, frágil, acho que é essa a palavra. E tem uma cena muito interessante, que é a cena do hotel, que o Hara, eu não lembro bem mais o motivo, mas enfim, isso não é importante. O Hara e o Sajou vão parar num hotel. E o Sajou, gente, eu fico com muita dó do Sajou nesse ponto, porque ele tá muito destruído emocionalmente. Sim. E é aquela cena que você fala, né, que o Kusakabe vai lá e, enfim, interrompe também. E daí vocês falam, eles não tiveram oportunidade, não tiveram local. Mano, o Hara paga a porra do quarto do hotel pra ele. É que o Sajou é um menino muito certo, ele vai pro cursinho e ele deixa o Ricardo sozinho no hotel. Ele é um bom menino. Ele se preocupa com o futuro dele. Ele sabe que se ele matar a aula do cursinho, ele não vai passar na faculdade. Aí eu fico com dó do coitado do Kusakabe, do Ricardo, cara. Eu ia comentar que, tipo assim, você falou bem do inverno, mas eu acho legal que como o Formandos 2, que é o volume 3 da série... Que é o Primavera. A Primavera da Dora nunca deixa eu ficar frio por muito tempo. Ela logo traz o ambiente quentinho de novo. E o Formando Primavera, eu acho que é um dos meus volumes favoritos da série, porque tem toda a conclusão de tudo que você fala, da questão da família, da questão da insegurança com a faculdade, do avanço no relacionamento deles. Inclusive, é o volume que sobe a classificação etária. É porque é o volume que... Foi muito engraçado, porque, tipo assim, a cena que acontece, quando acontece alguma coisa, que, tipo, é porque a Nakamura é uma ótima autora que ela nunca faz nada que precise de censura. Ela sempre deixa questão, entre aspas, de sombra e formação, você não precisa, entre aspas, censurar nada. Mas fica claro o que tá acontecendo. E aí, quando tem a primeira cena, que, pra quem não sabe, é o Sajou fazendo sexo oral no Kusakabe, e aí, tipo assim, eu lembro que eu botei a cena, eu tava editando no trabalho, eu virei, gente, eu vou ter que subir a classificação etária, e todo mundo, você vai ter que subir! Eu acho muito interessante, assim, é isso, né? A gente tá aqui no terceiro volume, tem a primeira cena de sexo, né? Que é super levinha, vamos falar assim. Super levinha, mas eu acho os mangás dela muito sensuais nesse sentido. Sim, a Nakamura, ela não faz uma coisa explícita, mas é uma coisa extremamente carregada de sensualidade. Exatamente. Eu ia falar de sexo, não. É de sensualidade. Mas eu acho que voltando um pouco agora, tirando essa parte importante da história, eu gosto como no Primavera é a primeira vez que eles têm, de fato, assim, tanta certeza que eles vão ficar juntos, né? Que no Primavera a gente ainda tá com a situação da mãe do Sajou, tá? Ela é internada, de fato, ali. E é a primeira vez que ele apresenta... Não é a primeira vez que ele apresenta, não tem como você apresentar para os seus pais 2 vezes. Mas o Sajou apresenta o Ricardo pra mãe dele. E ele fala pra mãe dele que ele tá namorando um garoto. Né? Eu acho que é a primeira vez que ele se aceita pra alguém que é muito importante na vida dele. E eu amo a mãe do Rihito, do Sajou. A mãe do Rihito é perfeita, eu amo essa personagem, ela é maravilhosa. Ela é muito boa a personagem. Tem defeitos. A relação dela com o Ricardo eu acho muito bonita. Eu acho muito bonito de ler, sabe? Sim. Também achei maravilhoso, sabe? Essa relação de sogra com genros. Achei emocionante. Que, tipo, ambos sabem que o Sajou tende a guardar tudo pra si e não contar quando ele tá incomodado, quando ele tá triste. Então, tipo, a mãe e o Ricardo cuida bem dele, porque eu sei que ele faz isso. Sabe? Dá muito quentinho de ler. E eu falo, tipo assim, ó, uma coisa que eu gosto, que, tipo assim, a gente fica falando do fato do Ricardo ser bissexual, isso não é explorado, mas, tipo, a palavra gay não é mencionada no Dokyusei em nenhum momento, tipo, do início ao fim da história. É, sim. Aonde? No Home? O Hara. Ah, sim, o Hara. O Hara fala logo de cara que ele é gay. Ah, sim, o Hara fala. Mas o relacionamento dos dois não é mencionado. Ah, sim. E aí fica uma coisa muito, tipo, todas questões muito pertinentes pra, tipo, casais homossexuais, de apresentar pra família, e segurança de continuar junto. Que em Blank mais isso é colocado mais à prova e questionado mais a fundo. Mas começa em Formandos. E pra mim, Formandos tem eu acho que o final do volume é um dos meus favoritos, porque é a formatura. Como eles são formandos, termina com a formatura, obviamente. E tem a cena que, tipo assim, que tem começa uma tensão que... Porque o Ricardo tá querendo ir pra Kyoto pra ficar junto com o Sajou, e o Sajou, tipo assim, não, você não vai pra Kyoto, tipo, só pra ficar comigo, você tem que seguir sua vida também. E eles discutem, e o Ricardo fica, você quer terminar comigo então? Porque eu não sei o que você tá pensando. E é a primeira vez que o Sajou fala que ama o Ricardo. Tipo, não, eu não quero terminar com você porque eu te amo, eu não quero ficar longe de você. E é tão bonito, é tão lindo. E é a primeira vez que ele perguntou, quando a gente fizer 20 anos você casa comigo? Que eu fiquei tipo, tão
bonito, é tão bonito. Sim. É tão lindo. Eu acho que assim, o capítulo final do Formandos, que é esse capítulo da formatura toda deles, é tipo assim, mano, muito, muito lindo, emocionalmente, assim, falando, é muito pesado, mas não é um pesado do jeito ruim. Eu acho que é emocionalmente falando de um jeito muito bom. É emocionalmente carregado. Isso, porque assim, é um capítulo ali, você tem uma série literalmente assim que ela coloca alguns passos de final de história, vamos falar assim, né? É a formatura dos dois. Antes disso, um pouco, você tem ali a confirmação de que o Sajou foi aprovado na Universidade de Kyoto, então ele vai para Kyoto de qualquer forma. Você tem, no meio da história, uma oportunidade. Eu acho essa cena muito fofa, essa passagem. No meio da história, você parece uma oportunidade pro Kusakabe, que ele vai pra França. Ele vai se apresentar com uma banda na França, assim, tipo, meio do nada ela coloca lá, mas ele fica um tempo longe do Japão. Então, eu acho que é um primeiro momento que os dois, de fato, estão longe fisicamente um do outro. Né? Eu acho que aí eles começam a perceber, cai um pouquinho da ficha, começam a entender como vai ser o relacionamento deles com um em Tóquio e outro em Kyoto. E depois disso tudo, aí no final, quando os dois se encontram ali de novo, bem no dia da formatura, e rola toda a tensão emocional deles, e rola o pedido de casamento. Eu acho que assim, nesse momento, quando parte do Hikaru perde o Sajou em casamento, mano, eu acho que assim, você tá lendo aquilo, você fala assim, cara, sabe? Tipo assim, você se derrete. É muito fofo. Eu falo que se fizessem um novo filme de Tokyo-sei e fosse só o Formando e tivesse essa cena, eu acho que eu ia chorar tanto. Eu ia chorar tanto. Acho que todo mundo, né? Todo mundo. Eu, tipo de cena que eu acho que, tipo, porque eu li o Formandos há muito tempo, antes de sair no Brasil. Eu acho que quando você lê já adulta, você meio que pega o peso do que ele tá propondo, sabe? Você consegue entender o que ele tá de fato propondo, e aí pesa muito mais. Eu acho que são experiências diferentes quando você tem na vida. A primeira vez que eu li Formandos também, eu tava num outro momento da vida. A segunda vez que eu li Formandos, eu estava em outro momento da vida. E eu li recentemente pra lembrar aqui pra gente conversar. E, gente, foram momentos diferentes que me pegaram tanto o Sajou falando que ama o Hikaru, quanto o Hikaru pedindo pra eles se casarem, assim, pra casar com ele. É uma cena tão carregada de sentimentos, e dependendo de como você tá na vida, isso toca você de um jeito diferente, que, assim, não dá pra você falar que, não, é só uma história. Não, tem muito sentimento carregado ali, porque te toca como leitor. Você sente, assim, gente, quando eu falo que é muito carregado de sentimento mesmo, porque é isso, tipo, eu fico muito imaginando não, eu fico muito sentindo o que tava passando entre os dois ali naquele momento então vamos terminar, peraí, você quer terminar comigo, é isso? E não, eu não quero terminar com você, mas não vai ser mais a mesma coisa, e sabe, e é essa tensão mesmo, esse conflito que você tem entre eles, mas ao mesmo tempo é um conflito tão positivo, é uma coisa assim tão carregada de emoção por ambos os lados, tipo assim, que os dois querem ficar juntos, os dois têm o mesmo sentimento um pelo outro. Mas a vida é isso, em alguns momentos vai te colocar algumas situações que você tem que tomar decisões e que você vai ficar longe um do outro. Quando chega naquele momento que tem o desfecho todo ali, eles se pedindo em casamento e logo depois tem uma outra cena e você fica assim, cara, sabe? Pô, tá quentinho, mas eu tô meio distraída ao mesmo tempo, mas nossa, eu quero chorar e eu não quero chorar porque eu tô rindo e é um conflito de emoções e eu acho que isso é muito maestro da Nakamura de fazer. Isso é muito fantástico da parte dela. Sim, de fato. Acho que a forma que ela conduz emoções é o destaque dela pra qualquer história que ela faça. Porque ela consegue te levar numa montanha-russa, tipo, com pouca coisa, sabe? Ela não precisa de muito pra te levar do céu ao inferno e vice-versa. Sim. E falando nisso agora, que acho que agora a gente pode ir pro próximo volume, porque falando nisso de ir do céu ao inferno, de conseguir focar, o próximo volume é quando ela decide focar no Hara, o professor Hara, quando ela faz a história pra ele, que é o Sori Hara, que é o volume 4 da série do Kyusei. Inclusive é o volume mais grosso da série, tipo, ele é enorme, ele é quase um big pro nosso formato. Uhum. E quando finalmente temos o Hara, quando introduz o Sora, o Sorano, que é um aluno novo que chega na escola. O meu segundo personagem favorito dessa história, vocês vão perceber que eu gosto muito dos personagens idiotas. Não, o Sorano é maravilhoso, eu adoro o Sorano, ele é muito bom, eu adoro ele. Sim, ele é muito engraçado, mano. Ele é muito caótico, ele é o caótico que o Hara precisa na vida dele. Eu acho muito engraçado do Sori Hara, porque assim, pelo menos isso foi pra mim, né? Até eu ler Sori Hara, o Hara era um personagem que pra mim... ok, sabe? Tipo, é um personagem que existe na história. Aí a Nakamura pega o Hara pra ser um personagem principal ali de um volume inteiro, né? É bem focado nos dois. A gente ainda tem a presença dos outros personagens meio de fundo.
O Sajou e o Kusakabe, eles aparecem na história. Mas parece muito pouco. Porque, assim, ele é bem focado no Hara, é bem focado principalmente no círculo de relacionamentos do Hara, né? Uhum. Porque, assim, além de você ter a introdução do Sorano, você tem a introdução do Kuma, que é um amigo do Hara de longa data também. Uhum. Ela revive o personagem lá, o professor, que foi o primeiro caso do Hara ali, né, sentimentalmente falando, lá na época que ele era estudante, ele volta pra história, e você tem a introdução de um outro personagem aí, que enfim, né. Então, se ela começa a desenvolver umas tensões em Sora e Hara, eu acho muito interessante essa tensão que ela coloca, porque eu sinto que, assim, o Sora e Hara, ele existe para ser um ponto final pro Hara em relação ao sentimento dele com o Sajou, né? Então, ela introduz o Sorano meio que com esse objetivo, mas, assim, não é, o Sorano vai ser um personagem, como é que é? Ele não é substituto do Sajou. Acho que tem que ficar bem claro. Exato. Ele não é só um substituto. Ele não vai ser colocado na história só pro Hara não ficar sozinho. Não. O Sorano, ele entra na história e ele tem uma importância como personagem. Ele se desenvolve como um personagem. Que, assim, desde o momento que ele conhece o Hara e tudo vai se desenvolvendo e tal. Mano, ele tenta ajudar o Hara a conquistar o Sajou logo no começo da história. Eu acho isso fantástico. Porque ele faz de um jeito para que o Hara e o Sajou tenham um encontro. Mas, assim, ele conversa com o Sajou, aí ele conversa com o Hikaru, ele conversa com o Kusakabe, sabe? Tipo assim, eu acho muito fantástico que a cabeça do Sorano é muito assim, do pô, tem como? Pô, vai lá e faz. Pô, não aceito não. É porque pra mim, na minha visão, o Sora e o Hara são muito parecidos, porque ambos são pessoas que têm paixões não correspondidas. Sim. E que se preocupam muito em ajudar os outros em vez deles mesmos. E quando o Sora aparece, ele tenta fazer isso pelo Hara. Sim. Porque até o momento, como eu falei, o Hara ele é muito conselheiro do Hikaru e do Sajou, porque não tem a quem recorrer. Ele é a pessoa mais velha. E o Sora tenta, tipo assim, pô, mas não é justo que, tipo, só você seja de conselho, você também tem que ser feliz. Mas ao mesmo tempo que o Sora não pensa no amor não correspondido dele. Que ele sabe que não tem futuro. Exatamente. Mas eu gosto muito, assim, do desenvolver desse volume. Eu acho que ela mostra uma maturidade que até então na história a gente não tinha, né? Mesmo com essa introdução do Sorano, né? Você começa ali a desenvolver a história. Porque, assim, é isso, não é simples. Sentimentos não são simples. Relacionamentos não são simples. E ela começa a traçar ali uma linha com o Hara e com o Sorano, que eu acho isso muito fantástico, assim, porque, como a Paty falou, ao mesmo tempo que os dois são muito parecidos, essa coisa os dois tiveram decepções amorosas anteriores, os dois ajudam o outro primeiro antes de olhar pra si mesmo. Mas você começa a perceber, assim, que ela vai traçando que os dois vão ficar juntos no final de um modo tão natural. É tão gostosinho de ver. O final deles é muito bom. Eu gosto muito do final deles. Principalmente porque é isso. O Sorano é um idiota, mas ele ajuda o Hara. Ele, tipo assim, ele tem zero... Ele chega com 2 pés na porta, porque o primeiro volume começa... Porque eu acho engraçado que o pessoal faz a cabeça do Hara, o pessoal que só viu o filme do Dokusei e não leu o mangá, justamente porque não tem o ponto de vista dele mesmo no filme. E a gente pega o Sora e Hara, o que acontece? O Hara, ele tá tipo assim, o professor Hara teve um dia de trabalho cansativo, ele só sair pra um bar, tipo um bar gay, obviamente, curtir a noite pra curtir a vida, porque ele é santo também quer aproveitar. Ele acha um jovem, tipo, beija, fica com ele, aí no dia seguinte ele tá na escola e vê o sujeito, que ele acabou de beijar na noite anterior. E ele fica assim, fudeu, não, caralho, que merda, o que você tava fazendo lá? Ele, tipo, ele quer, tá ao mesmo tempo, pelo amor de Deus, que merda que eu fiz, ao mesmo tempo, não, você não pode fazer isso. Porque o pessoal criou muito a imagem dele do filme e não percebe que no mangá é justamente, tipo, não, você não vai chegar perto de mim, isso não vai acontecer, pelo amor de Deus, você é maluco. Eu tenho princípios, eu não vou fazer isso. O que eu fiz foi porque eu não sabia. Exato. Eu acho que isso é uma coisa que pega muito no Hara, assim, você começa a descobrir quão personagem íntegro que ele é. Né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. O pessoal fez muita cabeça dele, exatamente porque no começo da história, e se você não tem o ponto de vista dele também, ele é tido como, é o personagem que vai atrapalhar os dois personagens principais. Mas não é isso. Ele é adulto, tá dando em cima de criança. Também. Opa, peraí. Ops. Coisas erradas. Não, o Hara, ele é muito íntegro nesse ponto, né? Do respeito, ele é um professor, caramba, sabe? Ele ainda é um professor, ele é professor até o final da história, que eu acho fascinante. Eu acho isso muito legal nele. Uma coisa que pra mim me quebra toda vez, eu não lembrava, eu reli esse volume hoje, mas toda vez me quebra muito. É que logo que você começa, você abre o mangá ali, isso aqui vai ter o começo da história, tá apresentando o Hara. E aí fala, né? Manabu Hara, 37 anos, solteiro. E ele tá, tipo, jogado na cadeira, assim, tipo, acabado. Gente, eu vi isso e eu falei, caralho, tô me identificando. Não.
É a dureza de você crescer vendo anime, mangá, é que você fica, não, eu sou que nem os protagonistas e tal, aí daqui a pouco você é o professor, sabe? Não, eu disse o Yaji tá cada vez mais perto. Não lembra. Mas é isso, eu acho que Sora Ehara, assim, ele é um volume muito essencial, ao meu ver, para tanto o desenvolvimento da história, tanto conhecer melhor os personagens. O Sorano, pra mim, é um personagem maravilhoso. Sim. Eu adoro muito ele mesmo. Quando o Hara ajuda ele, tipo, com a paixão não correspondida dele, eu acho tão fofo. Eu acho tão bonitinho de ver. Que eu acho muito legal, porque eles têm uma dinâmica, assim, muito diferente do que é a dinâmica do Kusakabe e Kusajou. Uhum. Sim. Primeiro que o jeito que eles se conhecem, o jeito que eles vão se desenvolvendo ali, que eles vão se encontrando, que eles vão, né, tendo um relacionamento não amoroso necessariamente, né, como a história dos dois vai se cruzando nessa questão do resolver os relacionamentos, né, as paixões passadas, os sentimentos passados, até mesmo o perceber que um gosta do outro. Eu acho muito interessante como desenvolve, como é um relacionamento mais adulto, assim, retratado. E eu amo o fato de que Sora Ehara só existe porque outra mangaka chegou para Nakamura e questionou se o Hara era o quê? Olha, eu tenho questionamento sobre isso aí. Porque o fato da autora nunca mostrar nada dele e do Sora deixa a coisinha aberta. Apesar de ficar muito claro que o Hara provavelmente é o Hulk da relação, ainda assim eu fico muito, poxa, moleque. Poxa, mas aqui. Mas ele é muito patético pra ser o Semi, Paty, desculpa. Eu gosto de ser os patéticos, me deixa. A Alice tá quieta lá, olha. Eu tô quieta porque eu tô refletindo, porque eu não tinha parado pra pensar por esse lado, que não aparece. E de fato não aparece. Não aparece. Tipo, tem comentários. Assim, tem cenas, mas as cenas são muito menos descritas do que a do Sanjo e do Caça-Cabeça. São muito mais rápidas. Sim. É, então. Eu só reparei nisso agora. Eu não tinha prestado atenção nesse detalhe. Te faz pensar. E eu fico assim, e tudo que tem do Sora e do... Eu acho que o pessoal fantasia muito em cima do Hara, do que ele seria como personagem. E eu acho muito engraçado, porque tem o outro casal de Sora e Hara, que é justamente do professor do Hara da adolescência. E o relacionamento dele, o dele é um caos. O dele é um ninho de rato que você não quer entrar perto, sabe? É o do Arisaka com o Hibiki. Sim, do Arisaka com o Hibiki. Que, tipo, eu acho... O dele é o mais dramático de todos, sabe? É o mais complicado. Sim. Eu acho que o relacionamento do Arisaka com o Hibiki, ele é interessante, porque, assim, até então a gente teve a representação de um casal muito jovem, né, de um casal da mesma idade ali, dos seus 15, 16 anos, que é o Kusakabe com o Sajou, que até então o que apareceu de família era a mãe do Sajou e aceitou muito bem a relação. A gente tem a representação ali de um primeiro relacionamento do Hara com o Sora. Paty do céu, pera. De fato, você não pode mais discutir. O Hara é o Uki. Porque no nome da capa ele vem depois. Vá se fuder. Eu vou mudar o nome. Eu vai reimprimir o mangá e eu vou mudar o nome. É verdade. Eu vou mudar o nome na reimpressão. E agora, hein? Agora não tem como discutir. Argumentos refutados. Mas voltando a minha linha de pensamento, a gente tem ali, então, um começo de relacionamento, né? De um personagem que você tem um age gap relativamente grande, né? Do Sora pro Hara. Peraí, até a Nakamura fala no final. A Nakamura, 22 anos de diferença. 22. É um age gap relacionamento grande. Mas aí você é introduzido pro relacionamento do Arisaka com o Hibiki, que, mano, sei lá, acho que são anos-luz de age gap. Eu acho curioso esse relacionamento, porque esse relacionamento é menos o relacionamento deles e mais das ramificações do relacionamento deles. Sim. Porque a gente sabe muito pouco do casal. Acho que só em Jovens Adultos a gente já entende um pouco mais de como eles ficaram juntos. Enquanto o Sora e Hara só tá sendo apresentado ao barraco que tá sendo a relação deles. Eu acho que no Sora e Hara, o foco de colocar o relacionamento dos dois é exatamente essa coisa do representar uma família que não aceita, né? Porque os pais do Hibiki não aceitam esse relacionamento. E é um relacionamento extremamente complicado, porque é isso, é um professor com um aluno. Se eu bem entendi, em Sora e Hara eles ainda eram professor e aluno. Não, eles não são mais. Não são mais, tá. A questão é que em Sora e Hara, ele não é mais aluno, tipo assim, eles já estão juntos há um tempo. Só que, tipo assim, os pais descobriram, os pais acham que eles ficaram quando eles ainda eram professor e aluno, sendo que não aconteceu. Só que, tipo assim, quando eles começaram a gostar um do outro, que fica entendido que o professor era casado. Ele não é mais casado. Ele não era casado, não. Quando ele conhece o Hibiki, ele já não era casado, Paty. Quando ele conheceu o Hara, ele era. Isso, quando ele conhece o Hara, ele era. Quando ele conhece o Hibiki, não. Sim, ele já não é mais casado. Mas ainda assim, e a família descobre, acha que o professor
aliciou ele, qualquer coisa, sabe? Então, tipo, tá super complicada a situação deles. A mãe do Hibiki joga na cara que o Arisaka é o responsável, que ele aliciou, como que um desses, como que uma pessoa, ela não fala com essas palavras, mas como que uma pessoa gay pode ser professor numa escola só pra meninos. Então, assim, você começa ali... Eu sinto muito que esse ponto da história é Nakamura colocando assim, o mundo não é o cor-de-rosa. Novamente, ela trazendo aquela tensão do... Olhe, o que a vida real é isso. Né? Não é tudo 100% bonitinho, não é só porque eu estou trazendo coisas que são de uma história bonitinha, que são se desenvolvendo bem, que todos os relacionamentos vão se desenvolver dessa mesma forma. Sim. Eu acho também que tem muito uma questão de que o Arisaka, justamente por ele já ter sido casado, não é mais, e fica muito uma questão de que, tipo assim, ele não conseguiu ser... Entre aspas, ele fraquejou, sabe? Ele casou com uma mulher pra atender as expectativas da sociedade, e no final ele só sofreu e foi infeliz por isso. Sim. Tem muito um paralelo com o Hara que não. O Hara sempre soube que era gay, tipo, tá seguindo a vida, não tá exatamente perfeito, mas ele nunca tentou, vamos dizer, entre aspas, se moldar porque a sociedade quer. Tipo, ele não fingiu que era hétero. Sim, mas eu acho que aí nesse ponto... É que o Arisaka, você fazer qualquer leitura dele como personagem é um pouco difícil, porque é isso que você falou, a gente... Não tem muito dele. Tem muito pouco personagem. Mas assim, você tem ali uma... Nesse momento, ele fala realmente, né, ele era casado, mas ele sempre soube que ele gostava de homens. Ele tem uma filha, inclusive, do casamento e tal. E logo depois que a filha dele nasce, é que ele se separa da mulher dele, né? Porque aí ele entende de fato que não vai mudar o que ele, né? Por quem ele sente atração, não vai mudar. E eu acho que ele é um personagem exatamente para mostrar um pouco mesmo essa complexidade do mundo, né? Tanto o relacionamento dele com o Hibiki como ele mesmo. Essa coisa do... Olha a dicotomia que você pode ter dentro da comunidade, nesse caso aqui gay, né? Homossexual, Você tem alguém que ele é muito bem resolvido, que apesar de estar solteiro aos 37 anos de idade, ele é muito bem resolvido em si, ele sabe do que ele gosta, ele tá frustrado ali, enfim, porque é professor. Mas você tem também essa dicotomia de alguém que passou boa parte da vida dele negando, né? E tentou se moldar ao que é a sociedade. Então, eu acho que, novamente, isso é muito a Nakamura, acho que eu sinto que ela faz essa retomada desse personagem exatamente para mostrar isso, né? Essas diferenças que tem na vida real, vamos falar assim. E pra trazer drama pra história, né? A gente sabe muito que é por isso também. Não, esse casal existe mais pro Hara, de novo, tentando proteger todo mundo, tentando salvar todo mundo em vez dele, e ele acaba apanhando, tipo, ele tem nada a ver com essa briga, ele tem nada a ver com essa discussão, mas porque ele tava no meio do barraco, ele acaba apanhando, sabe? Ele leva um tapa, acho que da mãe do Arisaka, ou coisa assim. E o Sora tá vendo tudo, e o Sora fica, tipo assim, revoltado, assim, porque você tá se envolvendo, tipo, tomando as dores de outras pessoas que não tem a ver com a sua vida, sabe? Você tem que pensar em você e ser feliz. Ao mesmo tempo que o Sora não pensa nele mesmo e não é feliz, né? Desse detalhe. Sim, porque o Hara também cuida dele, aí o Sora quer, tipo, retribuir esse cuidado que ele recebe do Hara. E aí tem a cena final, de quando se declara, é a coisa mais adorável, acho que foi... Eu culpo a TPM, mas eu chorei na primeira vez que eu li esse volume. E pro final deixa claro, eles, tipo, termina a declaração de amor, mas o Hara ainda fica, não, você vai se formar antes de fazer qualquer coisa. Você ainda é meu aluno. Você é meu aluno, não vai acontecer nada. E eu acho interessante que, tipo assim, se você abrir o mangá na edição brasileira, tipo assim, quando você abre, tem imagem no final, na terceira e quarta capa, que é o que a gente fala. Que é o dia da formatura, que você só entende meio e depois que você lê a história, entende o que são essas páginas. É na segunda e na terceira capa, Paty. Sim, sim. Que são a parte de dentro da capa, né? Sim, do lado de dentro. Quando você abre, tem uma página verde e a outra é azul. Isso. Inclusive, uma coisa que eu queria falar, mas aí a gente pode falar até um pouquinho mais pra frente, é os detalhezinhos da edição brasileira que são lindos, tá? Não é puxando o seu saco, não. É porque realmente são muito bonitos. Ah, não, os elogios são todos pra editora de arte, eu só fiquei dando pitaco. Antes da gente passar pro próximo volume, tem uma cena, né, no Sora e Hara, tem uma cena nessa história que eu acho muito bonitinho, porque o Hara enche a cara, depois que ele, enfim, eles levam fora do professor Arisaka, enfim, ele enche a cara e o Sora vai e leva ele pra casa dele, né, leva pra casa do Hara. Sim. E aí o Sora limpa a casa do Hara, enfim, o Sora faz ali um trabalho de bom namorado, vamos falar assim. E eles passam, o Hara dorme, o Sora fica com ele ali durante um tempo e tal, isso e aquilo. Eu acho muito bonitinho nessa cena, porque nessa sequência toda que tem o sonho do Hara, e ele sonha com o Sorano, né? Ele sonha com ele mesmo, mais novo, na época que ele tava na escola,
e ele sonha com o Sorano, e ele sonha com os dois andando de bicicleta, e eu acho isso muito bonitinho. Eu acho uma fala muito fofa. Eu encaro isso aí tanto como tão melancólico que ele fica tipo, pô, ele queria ter vivido o romance de Dokyusei, sabe? Uma coisa meio... Sim, mas eu acho bonitinho assim, porque o Sora fala pra ele, né? Ah, se a gente andar de bicicleta de mão dadas, a gente pode voar. Eu acho muito bonitinho assim, porque é aquele momento que ela coloca na história, assim, que o Sora vai ser a pessoa que vai abrir novas oportunidades, que vai mostrar um novo mundo pro Hara, né? Então eu acho muito bonitinha essa cena, apesar de que é isso, tem muito esse tom melancólico, né? Ele até fala, se eu tivesse conhecido antes, a gente poderia ter voado antes juntos, né? Tipo, então dá muito essa sensação do, se você tivesse na minha vida antes, de fato, né? Eu não seria tão patética como sou agora. Mas eu gosto muito dessa cena, eu acho essa cena muito, assim, dado toda a tensão que rola entre os dois, eu acho que é uma cena, assim, que o Hara começa a perceber a importância, o significado que o Sorano vai ter pra ele, né? O Sorano percebe um pouquinho depois que ele gosta do Hara. Então eu acho que é um momento assim, muito fofinho, assim, da história, que é uma história cheia de tensão, novamente, não necessariamente por motivos desgracentos, mas é isso, são outros níveis de sentimentos. Acho que pode incentivar pra mais um volume, que é o Jovens Adultos, que é os volumes 5 e 6 da coleção, que na edição japonesa são OAB, que é uma gíria japonês para formados. Só que por motivos de... É impossível lançar com isso, com o nome OAB. No Brasil, a gente mudou o nome. Não teve jeito, galera. Tivemos que mudar o nome. Não dá pra ser OAB. E dá muita merda. Sem contar que eu acho que OAB é uma marca registrada aqui no Brasil, não é? Sim, a marca registrada. Vocês não poderiam usar mesmo. Não ia dar. Não, foi uma confusão pra escolher esse nome, que a gente chutou, tipo, 30 nomes diferentes. Falei, não, alguma coisa vai ter que ser, porque OAB não vai ser. A gente teve que explicar pro licenciante, inclusive, gente, não pode ser OAB por motivo... Por isso mesmo, eles não podem. Eles entenderam, graças a Deus. Falando sobre jovem adultos, né, que como a Paty bem falou, eles são 2 partes. Antes de entrar na história, um pouquinho da história, comentar o que eu acho da história, eu queria muito agradecer a JBC por ter lançado em 2 volumes, como é no Japão, porque a edição norte-americana, a edição, ou seja, com o Big, né? É um volume único. Gente, eu odeio edições Big. É horrível pra ler, o volume não abre, sabe, enfim. E nossa, é tão gostoso você pegar um volume que abre decentemente, que você pode ler sem precisar fazer, sei lá, se contorcer pra conseguir ler o que tá no meio das páginas. Então, assim, eu queria agradecer muito a JBC por ter lançado desse jeito e não ter seguido a versão norte-americana, sério. Não, esse ponto é bem sério. Eu achei meio estranho ser lançado como Big esse volume, honestamente, não entendi porque eles fizeram isso, mas ok. Tem assim, ele faz a lógica porque a última história da parte 1, ela se liga com a primeira história da parte 2 diretamente. Sim. Tem até sentido. Eu acho que tem a questão de que, tipo assim, tanto jovens adultos quanto formando consideram eles muito coletâneas de histórias. Eles não são tão lineares quanto os outros volumes da série. Então, tipo, eles são bem episódicos, por assim dizer. Isso é verdade mesmo. Você vai lendo, é um bagulho meio descompromissado, assim, sabe? Sim. Assim, são muitas histórias muito fofinhas, mas parece muito, são pequenos amostras da vida dos personagens agora nessa etapa da vida, que se passa depois de Sarihara. Que é quando, tipo, eles já estão morando longe, aí é mais sobre a vida deles, tipo assim... É sobre a vida do Sajou na faculdade, com as pessoas que ele conhece, com as pessoas que vão descobrindo que ele tá num relacionamento com outro homem, ou das mulheres que acabam gostando dele e dão de cara com a parede que é impossível de ser atravessada. Quanto fala do passado do amigo do Hara, que é gay, teve um relacionamento tóxico na juventude. Eu acho muito revoltante que a cena mais explícita que tem de sexo na série inteira é uma cena de sexo hétero. Eu até lembro que eu tava editando um mangá no escritório, alguém virou, peitos? Do nada. Quem diria? Você não tava editando velho? Eu falei, sim, eu tô. Eu gosto de Jovens Adultos, mas é bem tranquilo, mas ele é muito, tipo, anedotas de parte da vida, o que não torna ruim. Eu acho que dá muitos pequenos flashes da vida dos personagens. E também quando volto pro Sorihara, que eu acho que minha história favorita dos Jovens Adultos, seja entre os 2 volumes, é quando foca no Sori e no Hara de novo. Por que será? Porque tem muita coisa pra falar deles, tipo assim. Porque aquela coisa, todo volume Sorihara, tipo, é eles se conhecendo, aprendendo a se gostar, mas o relacionamento deles não começa de fato, justamente porque o Sori tem que se formar primeiro. Então, quando chega em Jovens Adultos, eles já estão no relacionamento de fato. É uma coisa que eu tava querendo ler. Eu gosto muito dos Jovens Adultos exatamente por serem, assim, historinhas mais curtas, né? Elas não são muito interligadas entre si. Então, dá pra você ler uma história pra lá e lavar uma louça.
Dá pra pegar, voltar, ler outra. Eu gosto bastante desse formatinho. Uhum. Eu gosto muito também do formato que, assim, entre uma história e outra que ela vai apresentando dos outros personagens, né, ali, personagens às vezes nem secundários, são terciários na história, como é o caso do Koma, né, que é o amigo do Hara. Uhum. Você tem ali uma historinha focada no Sajou e no Kusakabe, que, gente, são historinhas extremamente bestas de dia a dia. Sabe, isso é aquela história assim que você fala, oh, que fofinhos, eles estão casados, morando sob o mesmo teto. Só que não. E eu gosto de conhecer um pouco mais sobre os outros personagens, né, da trama. Porque isso eu acho que ela... Eu não sei, eu acho que aqui na Nakamura ela sente uma necessidade de ter esse desenvolvimento mais dos outros personagens, pra você conhecer mesmo. Não é o suficiente pra você se apegar profundamente a eles, né, em nenhum momento assim que nem... você tem um pouco mais falando ali da história do Arisaka e do Hibiki, como que os dois se conhecem, né? A questão do Arisaka com a filha, do primeiro casamento, tem toda essa questão que eu acho que é a história mais, assim, intensa e longa da coletânea é do Arisaka com a filha e do relacionamento dele. Sim. Com o Hibiki. Eu acho isso bem, bem interessante. Você tem um pouco, falando aí sobre o Sora e o Hara, eu gosto muito que ela traz essa coisa. Eu acho que a Nakamura é meio cruel com o Sora nesse ponto. Porque ela sempre traz o Fujino. Igual uma penada, esse cara volta. Assim, eu acho que se os fãs de Given não gostam tanto do Yuki, gente, ninguém, se forem ler do que eu sei sério, não vão gostar do Fujino nem um pouco. Porque ele tá toda hora voltando na história. Não, e o Fujino, ele me irrita, porque, tipo assim, ele claramente, ele não quer nada com o Sora. Ele não quer nada, ele tá seguindo a própria vida, tá casado, vai ser pai, os caralho. Mas ele claramente sente essa tensão com o Sora e não faz nada. E fica só nessa tensão, fica querendo esganar ele. Eu sinto que o Fujino é aquele típico personagem que é hétero por comodidade, sabe? Ele não sei Sim. se ele realmente é hétero. Ele nunca parou pra pensar, ele tá seguindo o curso da vida, é isso aí, sabe? Exato, exato. Então, assim, eu acho interessante quando ela traz ele de volta pra história, assim, nesses momentos. Exatamente porque é uma coisa que mexe muito com o Sorano, né? Então, eu gosto muito como ele mesmo, quando tá bravo com o Hara, usa o Fujino pra causar ciúmes no Hara, mas enfim, essa é outra história, porque é de home, não é daqui. Eu gosto dos capítulos porque o Fujino aparece quando o Sora tá inseguro com o relacionamento dele com o Hara. Porque na cabeça dele... Porque, tipo assim, a gente comentou em Sarihara que o Sora não é substituto pro Hihito, mas na cabeça dele ele acha que ele é em certos momentos. Sim. E o Hara não, ele... Em certos não, em muitos. E o Hara tá resolvido com o relacionamento dele. Não, eu gosto de você, a gente tá juntos, não é mais uma questão. Só que o Sora não... Ele meio que eles não falam muito isso. Isso tem que ser declarado mais de uma vez. Eu adoro toda vez que isso acontece. Eu acho uma gracinha. Mas o Sora não é muito inseguro, justamente porque ele nunca se resolveu com o Fujino. Ele sempre aparece como um fantasma toda vez que ele tá com dúvidas na mente dele. Isso, exato. Então, eu acho muito interessante esse resgate de personagem que ela faz pra mostrar que, assim, apesar de tudo, foi uma pessoa que, pro Sorano foi importante, né? E do jeito que terminou, eu acho que é essa meia palavra, do jeito que termina o relacionamento deles, que nem é um relacionamento, porque era uma amizade, o Sorano, ele deixa muito sempre a entender pro Fujino aquela coisa, assim, ele não fala pro Fujino que ele é gay, por exemplo, né, como os dois resolvem ali quando eles se encontram na época que o Sorano ainda tava na escola, o Sorano fala que tá com uma namorada, sabe, então, tipo assim, o Fujino dá um desencano a partir daí, não, ok, acho que foi coisa da minha cabeça, né, então é meio interessante você ver como eles seguem essa coisa assim, eles ainda são pessoas que se conhecem, que tiveram um passado ali de serem colegas de uma mesma sala e tudo mais, de uma mesma turma. Não eram nem da mesma turma, eram da mesma escola apenas. Mas eram pessoas conhecidas, mas cada um seguiu a vida. E assim, pro Sora, eu vejo isso como uma leitura muito assim, e o próprio Sora fala isso. Tem coisas mais importantes do que os meus sentimentos, né? Com essa relação em relação ao Fujino. E é uma decisão muito adulta, no momento que você para e coloca exatamente esse ponto do pera, qual vai ser o meu relacionamento com essa pessoa? Eu vou ter uma amizade com ela, mesmo que eu ame ela de qualquer forma, ou não, eu vou declarar meus sentimentos e posso nunca mais olhar para ela, né? Isso pode acontecer da gente nunca mais se ver. E eu acho isso muito interessante. Assim, o Sora, ele tem muito essa tendência de colocar uns panos quentes no que é o Fujino para ele. E depois de um tempo, quando o Fujino volta, ou reaparece nas situações, eu sinto assim, nessa primeira historinha do Jovem Adultos, que é focado só no Fujino e no Sora, eu sinto que o Sora tá muito bem resolvido, sabe? Ele encontra ali o Fujino de novo, eles têm uma conversa importante ali,
mas o Sora, em relação ao que ele sente com o Fujino, já foi muito bem resolvido. Né? Tanto que a história termina com o Sora encontrando o Hara e os dois indo para um hotel. Eu acho interessante porque logo após isso a gente descobre que o conflito na relação do Sora e do Hara é que tipo, eles ainda não fizeram sexo. É o Hara sendo professor. Não, porque tá muito na cara que o Hara vai ser o passivo, ele não quer, ele fica arrumando desculpa. Só que eu acho engraçado que ao mesmo tempo essa questão muito básica de ele está junto no relacionamento agora, mas ele não tá tendo relação, ao mesmo tempo que o Hara tá se perguntando se vai sair do armário pro pai, sendo que tipo, ele tá até na casa dos 40 anos já. Tipo, ele tá numa outra fase da vida. E o Sorano ele se sente meio, tipo, ele não sabe se pode compartilhar essas inseguranças. Ele meio que se resolve por conta própria e, tipo, chega no Hara e fala, não, a gente tá junto, é isso aí. Eu acho que é interessante quando foca a história nos dois, que tem essa questão do falar ou não falar pros pais. Eu acho muito interessante. E aí mostra o porquê que eu gosto de quando você tem personagens terciários sendo trazidos à importância pra história. O Sorano, ele acaba conversando com o Kuma sobre isso. Dessa questão do você falar ou não, se você já se abriu para seus pais ou não. E isso abre um ponto de vista que até então o Sorano não tinha, né, em relação a essa coisa do falar para os pais, do você ter que contar para as outras pessoas que você é gay ou não. Então, eu acho isso muito importante, assim como traz outras visões, né, aquela coisa que eu falei, o Sorano é adulto, pô, ele tem um pensamento adulto, mas ele ainda é criança, né, ele ainda é muito mais novo do que o Hara, é isso mesmo que você falou, Paty. A diferença entre eles também, né, 22 anos é bem grande, são outros tipos de pensamentos, outras preocupações. Então, eu acho muito interessante esse desenvolvimento do que, tipo assim, ele ainda tem muito a aprender na vida dele. Inclusive, na primeira vez, Coitado. o Hara fica falando que ele vai ser o ativo por causa que ele tem que ensinar o Sorano. Não, porque ele é o mais velho. Tem que respeitar a maioridade, tem que respeitar a hierarquia de idade. Eu acho isso muito, muito interessante no relacionamento deles, assim, tipo, falando como um todo. Mas eu acho legal porque o capítulo deles termina com, tipo assim, ainda bem que você tá do meu lado, que eu acho que é o importante deles, né? Que, tipo, um tá pra apoiar o outro nas questões, mesmo que depois ele se arrependa de não ter falado a coisa certa na hora certa, sabe? Uhum. E eu gosto muito disso deles. Eu acho legal porque, tipo, fazia um tempo que eu não tinha lido Os Jovens Adultos, porque, tipo assim, como eu editei todos os volumes, eu edito vários mangás, eu não lembro de tudo assim tão bem da cabeça. Aí eu fui parar pra ver Os Jovens Adultos parte 2, ele termina com, de novo, focando no Hikaru e no Hihito. E aí tudo bem, tipo, a coisa fofinha dele, mas termina com o Sajou perguntando, você quer casar comigo? Porque ele ficou tipo, não disse da primeira vez, eu quero falar agora. E eu fico, meu Deus. É tão fofinho. Só que eu sei o que vem em seguida, meu coração tá apertando, a gente tá chegando lá. Eu acho que é muito interessante, porque assim, até então, né, a gente passa ali por uma fase, a gente acompanha os personagens passando de uma fase da escola e entrando na parte adulta, que tudo isso traz, né, em si, essa relação de mudanças de vida e tal, decisões de vida. E é tudo muito bonitinho, apesar de ter nas tensões aqui, ter um drama ali, isso, aquilo, você não sente nada pesado até então. Eu acho que essa é a verdadeira palavra do tipo assim, do porra, meu Deus do céu, caralho, que tapa na cara. E aí a gente chega em Blank. Vamos começar, agora é Blank. Blank, vamos lá. Agora é dedo no cu e gritaria. Esse é uma, cara, eu acho muito icônico, porque até agora está de boa, falando de temas de evolução, de amadurecimento, de você estar junto pelo relacionamento, de você superar as dificuldades e as dúvidas. Aí chega Blank. Eu acho que Blank, tipo assim, da série Dokusei inteira, Blank é tipo assim, é a Nakamura no seu auge, porque puta que pariu. Eu acho uma coisa que fica assim, que muita gente conheceu a Nakamura por Dokusei, seja pelo filme ou só pelo mangá, e não leu muita coisa dela além disso, justamente porque não tá licenciado no Brasil, até mesmo nos Estados Unidos tem pouca coisa dela fora a série Dokusei. E o pessoal não conhece tão bem a capacidade dela de destruir seu coração quando ela quiser. Sim. Porque ela é muito boa nisso. É o que ela faz melhor. É pisar no seu coração. Eu acho muito icônico, porque eu gosto muito, assim, porque você começa Blank, eu quero comentar das primeiras páginas, tipo assim, você começa, a edição brasileira tem uma página transparente, porque pra imitar papel manteiga de casamento, de convite de casamento. E aí, tipo, é tudo branco, aí a gente vai pro flashback lá do formando, de trocando alianças, aí vai pro flashback lá do formando, que tipo, quando casar, quando tiver 20 anos, vamos casar? E aí continua branco, as florzinhas, aí a primeira página, pum, toda preta. Com, bem, foi por isso, bem, não precisamos ir com tanta pressa, né? Foi o que eu pensei. E isso fica, ai meu Deus. Meu Deus do céu. O Blank já começa com, porque a questão do Blank eles estão no relacionamento à distância, eles meio que se afastaram, tipo, eles estão no relacionamento, eles se conversam e tal, mas claramente a relação deu uma esfriada. Justamente pela distância, eles ficam ocupados com a vida, o Ricardo tá com dificuldade para arranjar trabalho, o Rito tá ocupado com o final da faculdade, porque o final da faculdade é sempre o inferno, né, então. E aí o relacionamento deles meio que, tipo assim,
eles teoricamente eram pra estar casados agora, mas, tipo, 20 anos, você não tá com a vida feita com 20 anos, que eu acho que é a questão principal. Eu acho que os dois não têm 20 anos ainda. Eles vão fazer ainda. Vão fazer. A Jo faz 20 anos, mas o Ricardo ainda não. Uhum. Eu acho que era isso, o começo de Blank. Porque quando eles trocam as alianças é quando o Sajou faz, né? O Urihito faz 20 anos. Sim, que ele é um pouco mais velho. E o Ricardo ainda não. Eles trocaram aliança, mas, tipo assim, eles trocaram alianças, mas, tipo assim, eles não podem casar, né? Porque eles são casal gay. E aí, tipo assim, você vê que nos últimos tempos, tipo assim, eles estão meio que... estão se afastando, sabe? Não é uma coisa, tipo, não tá dando certo, mas muito, tipo, cada um tá meio que muito ocupado com a própria vida, sabe? Tem considerações, Alice? Pois é, então, né? É que é aquela coisa que a gente falou de você ver e você tá num momento da vida, porque é meio que o momento que eu tô também, assim, tipo, digamos, é que assim, a gente ainda não tá vendo de casar. Ainda. Estamos vendo de morar junto primeiro e tal, a gente tá fazendo uma ordem diferente. Mas eu acho que Blank, o que pega mesmo, é que tem aquele momento tipo, uou, somos adultos, né? Porque não é só essa questão do tipo, vamos casar e não sei o quê. Eu não sei se eu tô pulando, se eu tô me precipitando, mas vem à tona a questão da mãe do Urihito, né? Isso, é em Blank, tá certo. É em Blank, mas é que eu não sei se é no primeiro ou no segundo volume, mas a mãe do Urihito. É no primeiro volume que a questão volta. Só que a questão é que que tem a parte que é que eles brigam, porque até então o Urihito e o Sajou, eles não tinham brigado de verdade com o relacionamento. Eles tiveram discussões, tiveram dúvidas, mas eles nunca tinham brigado. É, de ficar sem se falar e tal, né? Sim, e é a primeira vez que eles brigaram, porque, tipo assim, o Ricardo tá batendo cansaço de ter que ir pra Kyoto, de ter que ir de moto, e aí chega lá, o Urihito tá ocupado com a faculdade, eles não estão se falando direito, o Urihito tá, tipo assim, meio que inseguro, tipo, volta toda a segurança de uma vez, e aí eles discutem, e aí o Ricardo vira, você quer terminar então? E o Sajou não responde. E o Ricardo devolve a aliança. É, esse momento, cara. Puta, nossa, sabe? dói. Uhum. Porque, assim, tem muitos casais de Belly que, tipo assim, pra nossa cabeça, tipo, eles estão juntos felizes pra sempre, sabe? Você não espera que isso mude. Uhum. Então ela chegar, tipo, depois de tantos volumes, depois de tanto volume de relacionamento, jogar isso na tua cara, tipo, é uma coisa, é um impacto, é um choque. E aí, de repente, o que vai juntar eles, né, é a questão da mãe do Urihito, de novo. Porque ela tem uma piora aí, né? E aí o Kusakabe volta ao cargo que ele tinha assumido no ensino médio, que é ajudar a cuidar da sogra. Visitá-la no hospital e tudo mais, né? Sim, e eles meio que usam isso como pra reatar a relação. Só que o que eu queria falar de antes de chegar na parte da mãe é que, tipo assim, que assim que eles terminam, o Urihito, você vê que ele tá péssimo. Ele não tá fazendo a barba, ele tá, tipo, vivendo no modo automático. E ele chega pra menina, que é uma das colegas dele de faculdade, com que ele conversa, que sabe que ele é gay. E ele volta pra aquela segurança lá do primeiro volume, de tipo assim, que ele sempre achou que o Ricardo nunca ia, entre aspas, pro lado dele. E que esse relacionamento não ia durar pra sempre, que uma hora ia acabar. Então, tipo, ele já ficava se preparando, se sabotando, porque na hora que acabasse não ia doer tanto. Mas tá doendo mesmo assim. Sim, cara. Uhum. É foda você se identificar com o personagem, assim, né? Mas entregando um pouco aqui, mas. É difícil não se identificar com algum personagem. Isso é difícil em Don't Kill Sei. É. Acho que o volume 1 bateu pra mim, porque na época que eu tava editando, a minha mãe tava no hospital pra fazer um procedimento médico. Então, tipo assim, era um procedimento meio pesado. Aí eu editar esse volume enquanto tá acontecendo não é legal, não recomendo. Eu acho que minhas considerações sobre Blank. Primeiro que eu quero pular no pescoço da Nakamura com essa história, a partir de Blank. Mas eu acho muito interessante. Eu até fui ver aqui uma coisa que eu não tinha me atentado ainda, e eu não sei por que isso aconteceu. Mas tem uma diferença de 6 anos em relação ao copyright, ou seja, em quando foi publicado. De Jovem Adultos, parte 2. Ele foi publicado o volume em 2014, o copyright de 2014. E Blank, parte 1. Blank, parte 1 é de 2020. Sim, é bem recente. E assim, eu lembro que essa história tá... Eu não lembro os motivos, tá? Mas eu sei que a Nakamura ficou ali lançando do que eu sei, né? Porque demora mesmo pra encadernar e tudo mais, criar o volume e tal. Mas eu não lembro porque teve esse hiatus. Ela teve um hiatus aí até Blank. Eu ia comentar que, tipo assim, eu não sei se tem uma entrevista, mas tem algum mangá que ela fala um comentário que, assim, porque do que eu sei, todos os volumes até Jovens Adultos meio que foram lançados, entre aspas, como únicos. Ela podia parar ali. O próprio Colega de Classe podia ser só aquilo ali. Só que ela sempre ficava com a vontade de explorar mais algum tema, ela ia e voltava.
E o Blank surgiu depois dela querer voltar depois de tanto tempo, porque ela percebeu que ela não tinha feito nada com relação a eles casando. Esse tipo de coisa de os relacionamentos deles enfrentarem realmente um conflito, e ela viu que se ela não contasse, ela ia se arrepender. Então ela decidiu fazer. Isso ainda não explica o hiato, mas, tipo assim, a motivação pra Blank é essa. E é por isso que eu quero bater nela. Porque, assim, você sente o tom da história nela, ele muda completamente. Você sai dos jovens adultos e você entra em Blank, é um tom de história muito diferente. Em relação, não a como é contado, mas em relação a como é tratado. Essa questão de, né, dos dois terminarem. E você fica assim, cara, não, como assim eles terminaram? A questão das inseguranças do Sajou, que até então, né, a gente não tem essa noção. Tipo assim, sempre tava de pano de fundo, mas nunca tinha sido tão aprofundado quanto em Blank. Mas era uma coisa sempre meio que rolava no fundo. Assim como o Kusakabe sempre ser tão confiante, tipo... Porque fica uma coisa muito que eu acho que antes de Blank, eu já tinha visto críticas a Dokusei, que Dokusei era uma série que, assim, não tem nada muito pesado, entre aspas. Tipo, não tem nada muito desafiador pro relacionamento deles. Aí a Nakamura dobrou a aposta. Exatamente. É aquela coisa, não concordava com a gente, mas eu entendia de onde vinha, porque, de fato, é uma série muito gostada de ler. Os conflitos não são nada, tipo assim, meu Deus, eu vou chorar lendo. Se chora muito mais emocionalmente do que ser algo pesado de ler, difícil de ler. E aí chega a Blank, ela virou, quer saber? Todo mundo que não sabia do que ela era capaz descobriu aí, porque eu já sabia. Sim. Mas doeu mesmo assim. Sim. Você tem todo esse começo de conflito na história, os dois terminando, enfim. Eu acho que a cena do Rihito, do Sajou, com a amiga dele, conversando com a amiga dele lá sobre relacionamentos, é muito importante. É uma cena assim que, porra, o Rihito, ele abre ele falando, né, das inseguranças dele e tal, e a amiga dele vira na casa, mas não é isso que é um relacionamento? Tipo, um casamento é isso, amigo, sabe? Mas ele se desenvolve de um modo que eu acho muito importante pro próprio Rihito perceber muitas coisas importantes pra ele. Tantas pessoas que estão ao redor dele que gostam dele, enfim. Logo em seguida também você tem esse confronto do lado do Hikaru, né, do Hikari pelo Hara. O Hara vai num show do Kusakabe, porque o Kusakabe tá fazendo shows, pelo que eu entendi, em casa, que é tipo aquelas casas noturnas que tem bastante lá no Japão, né, casinhas de show. E o Hara vai e ele literalmente enfrenta ali o Kusakabe em tal nível, assim, que ele joga verdades na cara do Kusakabe, assim, tipo, de um nível, sabe? Que eu acho muito importante. A fala que é icônica. Por acaso, você tem ideia do quão sortudo você foi até agora? Que eu acho que, tipo assim, meio que pega todas as críticas que o pessoal fazia do que o Sei, tipo, joga na fala do Hara, sabe? Sim, eu acho que, assim, nesse momento, eu adoro esse confronto dos dois. Porque é isso, o Hara, ele tá ali agindo como professor, como conselheiro de novo pro Kusakabe, mesmo que o Kusakabe não perceba isso naquele momento. Mas ele tem que falar umas verdades. Daí eu acho isso muito importante. E logo em seguida, aí, continuando, você tem o Kusakabe tendo o relacionamento com o amigo dele lá, que aparece do nada na casa dele, e ele fala umas... Nossa, a cena do Kusakabe, acho que é aquele momento que ele estoura, né? Porque o amigo dele eu esqueci o nome do amigo dele. Tô tentando lembrar, porque ele meio que... É até meio engraçado que ele é tão apagado, a piada é meio pro fato dele ser apagado. Mas enfim, ele tá casado ali, ele tem uma filha e tal, e a esposa dele sai de casa, e aí ele meio fica sem o que fazer. E ele vai aparecer na porta do Kusakabe, e o Kusakabe estoura, porque o Kusakabe percebe ali, né? Depois de levar umas verdades na cara do Hara, e até ele chegar em casa, ele percebe como o tanto que ele gosta... O nome dele é Tani. É Tani o nome dele. Tani. E ele percebe como que ele gosta do Sajou, né, durante o caminho pra casa, e aí ele tá lá em casa chorando, e o Tani aparece na porta dele, e ele estoura com o Tani de um nível assim, do tipo, mano, o que você tá fazendo aqui? Vai atrás da sua esposa, caralho, não perca ela, sabe? Tipo, eu acho isso muito interessante. Porque você sempre teve alguém assim, não sei se vocês já passaram por isso, eu sei que eu posso falar porque eu já passei num relacionamento de alguém virando pra você e falando assim, amigo, se mexe, vamos, faz alguma coisa. Então. Quer comentar, Alice? Engraçada essa cena, porque, tipo, o Kusakabe acho que ele acabou de desligar os pontos na cabeça dele sobre ele mesmo. E aí o cara aparece e ele, vai fuder, aí ele sai correndo e ele toca o cara pra fora. É muito engraçado essa cena. Não, ela é hilária. E eu acho bem interessante, sim, porque logo em seguida disso a gente já tem a mudança de foco, né, na história ali, que até então é os dois sofrendo por causa do término do relacionamento. E aí a Nakamura Sensei olhando pra aquilo e falando, não é o suficiente,
ela vai lá, né, e faz a história se afundar um pouco mais, que ela resgata... Ela dobra a aposta novamente. Ela dobra a aposta. Exatamente. Ela resgata a situação da mãe do Sajou, e ali a mãe do Sajou tem uma recaída no tratamento do câncer. Ela é internada, e aí o Sajou vai fazer o quê? Ele liga pro Ricardo, né, e eles têm uma conversa, e o Sajou fala, né, que a mãe dele tá com câncer no estágio 3. Que é um estágio super avançado, é um estágio que você, assim, é muito difícil de você reverter já. E ela sabe, enfim, ou seja, a vida do Sajou vai parar novamente pra focar na mãe dele. Eu acho super isso válido, porque, enfim, é a mãe dele. Não é uma obrigação, ele deixa isso muito claro, não é uma obrigação por parte dele. Mas aí o Ricardo fala que, não, se você quiser eu venho, eu faço companhia pra ela, eu fico aqui, né, durante esse tempo aí, esperando seu pai voltar do exterior e tal. E eu acho essa cena, assim, eu acho que esse momento, os dois estão vivendo uma puta tensão entre eles, dessa questão do relacionamento, dos sentimentos dele. Você tem uma situação que foge do teu controle. Sim, e isso tudo é botado em pausa por causa da questão da mãe. Isso, e eu acho que, assim, a ação, eu acho que é esse o ponto. A ação do Ricardo naquele momento é tão precioso, assim, porque ele tá ali porque ele quer fazer alguma coisa, né? Seja pra ajudar o Sajou, seja por causa da mãe dele. E eu acho que isso é tão importante porque, assim, eu acho que Blank como um todo, né, o volume 1 e o volume 2, parte 1 e parte 2 de Blank, ele foca tão mais em você entender o que de fato é o amor. Que o amor não vai ser aquela coisa do você ficar falando eu te amo toda hora, mas muitas vezes vai ser um eu te amo velado, num obrigado, num você chegou bem, sabe? Você fazer algo pela outra pessoa. E eu acho isso que é aquele momento que ela começa a aprofundar muito a história, não só falando no drama, mas aí mesmo em leituras de sentimentos. E pra mim, nesse momento, né, aquela coisa do o amor não é só colocar em palavras, é o agir. Eu acho que nesse momento o Ricardo age. Né? E aquela coisa assim, não é nem, acho que não passa talvez nem pela cabeça dele que era pra ele mostrar o amor dele pelo Sajou. Não, ele queria fazer aquilo porque ele queria ajudar uma pessoa que ele ama, independente do que, enfim, se ele tava com tempo livre, ele também fala isso. Mas independente de como eles estivessem num relacionamento ali, como tivesse o relacionamento dos dois naquele momento. Sim, o que eu acho bom é que, tipo, você pega o final do primeiro volume, tipo, a questão deles tá em pausa, mas você vê que, tipo, meio que nesse contato de estar próximo, de estar na hora do aperto junto, que você vê que, tipo, eles estão se reaproximando de novo. Você vê que, tipo assim, não, vai tudo dar certo. Tipo, tá uma situação difícil, mas vai dar tudo certo, eles vão voltar. Mas a autora, como a Alice falou, quis dobrar a aposta na parte 2. E, nossa, o volume 2 de Blank, ele inclusive ele é o segundo mais grosso da série. O Sorihara continua sendo mais grosso, de maior número de páginas, mas o Blank 2 ele é bem grossinho, e eu acho que ele precisa ser pra tudo que acontece nesse volume, porque é uma montanha russa de emoções nesse volume. Que eu acho melhor você e você Alice depois Keiko, porque eu tenho muitas coisas pra falar desse volume. Então, spoilers, né? Acho que a gente devia ter dado esse aviso no começo do podcast, mas aqui estamos nós na marca de sei lá quanto tempo, mas... Já passou de 1 hora de gravação já. A mãe do Urihito morre, falece, infelizmente. Durante todo esse processo, o pai do Urihito fica sabendo que eles estão namorando. É tipo... Descrença pouco é bobagem. É isso aí, não bastou só a morte da mãe dele. O pai fica sabendo e ele não tem uma reação legal. Ele não aprova, ele fica, mano, o que esse cara, o que ele tá fazendo aqui? Vai embora, minha mulher acabou de morrer e ele não é meu namorado. E ele, o quê? Então, tipo, a merda bate no ventilador, explode tudo, vai pra casa do caralho. Eu só queria comentar que, tipo assim, antes da merda batendo no ventilador, tipo assim, pra doer mais... Porque, assim, antes da mãe do Rito falecer, tipo, ela tem um papo com o Ricardo no meio de toda a questão do relacionamento tá em pausa, da mãe virar pro Ricardo e falar que, tipo assim, não, você é a pessoa mais importante do mundo pro Sajou. Eu tô muito feliz que você tá na vida dele. E o Ricardo chora. E eu choro junto. Então, assim, você fica assim, eu amo muito que eles estão. Tipo assim, é muito. É a autora, tipo assim, você sente ela apertando o seu coração lá. Abre a ferida, joga sal, joga gasolina em cima, taca fogo. Assim, é muito foda. Nakamura Sensei, pra quem não conhece. Dói. Eu acho que o que pega em Blank, porque, tipo assim, pô, pensa você começou a ler Dokyusei, tipo, em 2008, quando o mangá saiu. Sim. Você, tipo, você tá há tantos anos com esses personagens, com esse relacionamento, de como você espera que seja, que você vê isso mudar da forma, de como ela, tipo, toca no assunto, que assim, não tem como não ficar afetado. Sim. E aí, quando tem a merda no ventilador, inclusive essa é a minha crítica pra edição americana, agora comentar da edição americana, porque eu fiquei revoltada. Porque a questão é,
A edição Classmates, como é lançada pela edição AVC nos Estados Unidos, a edição americana, eu tenho um histórico de ter problema com a edição americana, porque é muito comum, enquanto eu tô editando, eu pego a edição americana às vezes pra conferir, pra dar uma lida, que virou, como eles adaptaram tal coisa, pra tirar dúvida de um diálogo, tipo, normal. Pra ter às vezes, ter uma segunda ideia do que fazer com alguma coisa. Só que é muito comum eu pegar uma edição americana e ficar meio puta lendo, porque eles começam a mudar as coisas no nível, eles começam a reescrever a história pra tentar deixar de uma forma que fica fluida em inglês, mas eles tiram o significado original. E não existe uma resposta certa pra isso, porque adaptação e localização nunca não tem resposta certa. Mas sempre me incomoda o jeito que os americanos fazem, porque eu acho que eles, tipo, vão muito além do necessário. E Blank foi, eu acho que a hora que eu fiquei puta lendo, porque eu lembro que eu li a edição americana de Blank, e a hora que a merda bate no ventilador, que eu acho que uma coisa icônica dessa cena, de quando, tipo, o pai não aceita bem a relação do Heath, pela primeira vez ele grita, tipo, ele não gritava no mangá, ele já discutiu, teve um berro aqui, mas ele nunca berrou, tipo, de discutir berrando com as pessoas. Então é um choque essa cena, e a cena na edição americana fica muito mais focando ele querendo esculachar o pai, em vez do fato de quais consequências do pai não estar presente ali. Porque a questão não é que o Heath tá com raiva do pai porque o pai não sou a relação dele, o Heath tá com raiva do pai porque ele deixou a mãe dele, a esposa, morrer sozinha. Ele não tava quando a esposa faleceu, sabe? Então é uma revolta muito mais, que eu acho que pesa muito mais em japonês. Os americanos mudaram isso. Eu fiquei tipo, por que eles mudaram isso? É isso a minha reclamação. Eu fiquei muito puta. Sim. Totalmente É compreensível. uma reclamação muito bem-vinda, diga-se de passagem. Nossa, aí tipo, eu parei pra ler outros volumes, tipo, tem várias dessas pequenas coisas, mas em Blank foi mais gritante pra mim, sabe? Que eu fiquei muito, não é possível. Quem tá lendo a edição americana de Blank não tá lendo uma edição que tá fiel, que tá no texto japonês, sabe? É esse nível pra mim. Eu não tenho Blank da versão norte-americana pra comentar, então eu vou pelo que a Paty falou e acredito. E que bom, porque você vai ficar muito puta. Mas eu acho que, assim, uma coisa que pra mim Blank pega bastante, que eu acho muito, muito interessante, é que a Nakamura ela foi abrindo, no começo de cada capítulo ela tem a ilustração de abertura, né? E ela sempre trouxe muito a ilustração de abertura para ser uma introdução à própria história. Ela sempre trabalhou isso desse modo. Então, tipo assim, às vezes você tem uma cena que tá acontecendo ali na ilustração de abertura e a história desenvolve depois disso. Eu acho muito interessante. Mas em Blank, ela vai utilizar esse recurso apresentando espaços locais que o Sajou e o Kusakabe estiveram juntos, né, como a sala da casa do Sajou, a própria sala de aula da escola, né, e assim, é um ambiente vazio, é um ambiente em branco mesmo, né, é o ambiente, mas não tem nenhum personagem ali. Eu acho que isso é muito interessante, que é o modo que ela traz ali de retomar algumas coisas do passado, né, você reconhece a cena, você reconhece os locais, mas é isso, não tem pessoas, ou seja, não tem sentimentos. E quando ela vai desenvolvendo toda a história de Blank para chegar nesses pontos, né, tanto da mãe do Sajou internada, a conversa dos dois, do Sajou e do Kusakabe por telefone, para eles entenderem ali, né, que eles ainda se amam, o sentimento deles não mudou um pelo outro, mas a vida aconteceu, né, vamos falar assim. A mãe do Sajou falando pro Hikaru isso, que pro Sajou o Hikaru é a pessoa mais importante. E logo em seguida você tem essa cena, logo em seguida tem uma cena que o Kusakabe, ele escreve no final do Blank Parte 1, ele escreve uma música, né? Porque até então ele só tocava guitarra, não tinha uma letra composta. Ele compõe uma música nesse momento e é uma música que eu morro de vontade que Blank seja animado, porque eu gostaria de escutar essa porra dessa música. Nossa, eu acho que Blank animado, eu não tenho emocional pra Blank animado. Eu só queria escutar a música. Eu não tenho emocional pra isso, não. Ia ser pedrada, hein? Ia ser todo mundo chorando copiosamente no cinema. A desidratação. Mas assim, ele compõe essa música parece que vai fazer sucesso, isso aquilo, a gravadora com que ele tá ali super gostou. E aí ele vai conhecer um local pra fazer uma filmagem de um videoclipe. E esse local, tipo um restaurante, um local de evento, enfim. E a pessoa, o produtor que tá com ele no videoclipe vai falando, não, então pega a ideia é que você esteja tocando aqui, e aí vai ser tipo um flashback de como você encontrou, né, da sua época da escola, com uma garota, e aí a garota aparece, e aí o Hikaru, ele joga de cara assim, mas quando eu escrevi a música eu não tava pensando numa garota, né, então assim, ele começa a dar ali aqueles sinais do tipo assim, quem ele é, e o próprio produtor fala, não, pera, tudo bem, então vamos rever, pera, não é uma garota, a gente pode colocar um garoto, mas... Então você começa a ter umas coisas ali que são decisões, né, isso aquilo que eu falei lá atrás, do que ele toma uma decisão e o sentimento dele pelo Sajou não é uma coisa frágil, não é uma coisa, ele sabe mesmo que ele sente.
Apesar, né, de agora, nesse momento, os dois tá ali do tipo assim, caralho, o que aconteceu? Eu quero ver ele, eu gosto dele, o que eu posso fazer? Toda essa situação com a mãe do Sajou. Logo depois você tem toda essa situação, né? Ela falece, você tem essa situação com o pai do Sajou ali, que é uma cena super pesada em N pontos. É a primeira vez que o pai do Sajou realmente aparece na história ali, você conhece o personagem. E, enfim, o personagem age de um jeito que até então nenhum dos outros tinham agido. E tem toda essa tensão do Sajou com o pai dele, dos arrependimentos que ele tem em relação ao pai dele, né? Então... Porque até agora o pai não tinha aparecido, né? Você não menciona o pai. Há menções, só que assim, o pai do Sajou, ele mora fora do Japão, né? Ele é um representante de uma marca aí que faz vendas externas. E ele é mencionado várias vezes na história, mas ele não aparece. Você não tem ele interagindo com os outros personagens, você não tem nenhuma fala dele até então. E é a primeira vez que ele aparece. E, tipo assim, você recebe a menção dele mais pela mãe. Da mãe fala que, tipo, parece que a mãe gostava muito do pai do Rihito, mas, tipo assim, fica claro que ele se afastou, sabe? Ele foi trabalhar em outro país e ele é uma figura quase estranha pra todo mundo. Isso. E aí você tem, enfim, toda a situação. O Rihito estoura num nível... O Kusakabe é quem tá ali do lado dele, né? Ele espera o Urihito se acalmar. E aí eu tenho uma fala do Kusakabe no final que eu acho que é muito bonita nessas tomadas. Depois disso tudo, o Urihito pede desculpas e, enfim, aí o Kusakabe fala, né, que olha, independente de como a gente tá, independente do que você acha, eu vou te esperar. E eu vou estar te esperando até você se decidir. E aí tem a cena pesadíssima do funeral da mãe do Sajou e tudo mais. Você tem mais da metade de Blank parte 2. Gente, é um tapa na cara, atrás de outro tapa na cara, em relação a todos os sentimentos, em todos os estouros, assim, nossa, sim, que pode ter. A Alice falou que joga merda no ventilador, mas em todos os sentidos mesmo, porque não tem nenhuma piedade essa história da gente. Tipo, é só soco na cara atrás de soco na cara. É tiro, porrada e bomba, sabe? Eu lembro que antes de Blank sair no Brasil, eu lembro que eu tava lendo conforme tava saindo no Japão. E quando eu peguei o spoiler de que eles terminavam, eu fiquei, não. Sempre negação, sabe? Você fica, não, o que essa autora tá fazendo? Ela é louca. Não duvido. Não, ela é doida, a gente já tem certeza disso. Mas assim, enfim, né, eu acho que depois de tudo isso daí, a gente tem a conclusão em relação ao grande problemática dos dois. Tem ali o funeral da mãe do Sajou, o Rihito faz uma coisa que eu chorei muito a primeira vez que eu vi. Eu me revoltei demais. Ah, não. E o Ricardo, ele aparece. Nossa, quando o Ricardo aparece no funeral, eu acho que, tipo assim... Essa cena. Eu gelei, porque... Não. Qual foi seu sentimento, Alice? Porque você foi que leu Blank mais recentemente daqui. Cara, foi muito emocionante, Blank. Foi uma montanha-russa, né? Então essa cena aí, tipo, puta merda, sabe? Eu gosto muito dessa cena, mas eu tenho muito ódio dela ao mesmo tempo. Porque, gente, desculpa. A Nakamura corta o cabelo do Ricardo e isso pra mim foi uma coisa... Não, eu fiquei revoltado, não aceitei não. Fiquei, não é possível. Imperdoável mesmo. Imperdoável, não tem. Eu acho que foi um sentimento meio mútuo, porque logo, tipo, no capítulo seguinte ele já tá com o cabelo meio comprido de novo. Mas eu acho muito engraçado. Eu gosto muito que, tipo assim, quando ele chega, tipo, pra aquela coisa, ele meio que corta o cabelo pra virar, entre aspas, mais apresentável pro funeral, mas ao mesmo tempo ele não pede permissão pro pai, ele só vira pro pai do Rio, não, a gente vai casar. E é isso, eu gostei pra caralho. É pesado. Nossa, que tipo assim, todos vamos casar, até agora foram lindos e fofinhos, aí chega, tipo, os dois chorando e vira pro pai, não, a gente vai casar. E aí entra nesse arco aí do casamento, Sim. que é lindo, maravilhoso. Aliás, falando de casamento, tem o convite nesse volume. Sim. Você esqueceu do convite. É porque eu queria comentar que eu acho meio engraçado, que, tipo assim, o Blank 1 termina de uma forma, e ainda demora muito pro Blank 2, tipo assim, entre aspas, se resolver e chegar na parte, entre aspas, feliz. Mas eu fico imaginando a reação das pessoas quando aparece o volume e vem um convite de casamento. Eu, se estivesse lendo pela primeira vez, eu acho que eu choraria, que eu ficava, meu Deus, é o convite, tipo assim, pra todo o turbilhão emocional até chegar na parte boa. Eu não tenho o que comentar da parte do casamento. Ela é maravilhosa. Eu acho muito interessante que você tem uma introdução pra família do Ricardo, que até então ela não tinha sido apresentada. E eu adoro a família do Ricardo em todos os níveis. Não, a família do Ricardo é maravilhosa. Eu amo ele. Então, você entende exatamente porque ele é do jeito que ele é. Exato! E você tem, enfim, toda a festa de casamento ali, a recepção do casamento. Eu amo essa cena, essa sequência. Acho muito profundo, assim. Uma coisa que eu acho muito importante nesse ponto. O próprio Ricardo, ele, né, fala pro Rihito que ele quer se casar, eles decidem fazer uma festa, porque
eles não vão... É muito complicado o casamento no Japão. E em alguns lugares do Japão, quando Blank saiu, ainda se tinha aquela coisa de casais homossexuais não era um casamento, né? Por escrito era tipo uma adoção. A pessoa entrava para outra família como um filho, como um adotado. E os dois personagens têm uma conversa sobre isso, de que eles não queriam fazer dessa forma. Enfim, Surihito também, né, como comenta logo no começo lá do Blank, parte 1 sobre isso. E o Hikaru fala, não, eu quero só mostrar pra todo mundo que a gente se ama. É só isso que eu quero. E então eles resolvem fazer a festa do casamento. E é lindo, é maravilhoso. Porque volta meio que todo mundo, né? Volta bem a família, volta todo mundo. Volta a menina lá do primeiro volume, que tinha uma crush no Hikaru, queria o telefone dele, que gerou ciúme lá no primeiro volume. Ela volta porque ela tá feliz por ele, sabe? Nossa, o Hara falando no casamento deles, eu fiquei, tipo assim, perfeito. Sim, perfeito. Ele é alguém, a pessoa que tinha que falar no casamento deles era o Hara, sabe? Exatamente. Tinha que ser ele, cara. Ele ainda faz um discurso muito bonito porque vá tomar no cu. Não, Mas eu acho que uma coisa muito importante nessa passagem do casamento é o Hikaru falando, apesar de tudo isso, da tensão que ele passa com o pai do Urihito, ele fala, convida teu pai. Você quer que ele esteja lá, você gosta dele, você quer que ele esteja presente. E eu acho isso também muito importante, do tipo assim, independente de tudo, é a família dele. Sim, ele ainda é seu pai, sabe? Exato. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito importante pros dois naquele momento. E o Hikaru ter feito esse encontro, e é isso que eu falo, o Hikaru ele é muito otimista, ele é muito pensando pra frente, é exatamente isso, né? Pelo Sajou, ele não convidaria o pai dele, apesar dele querer que o pai dele fosse na cerimônia. Mas o Hikaru fala pra ele, vai lá, convida ele, né? Tipo, e aí, enfim, tem toda a cena da cerimônia que é maravilhosa. Eu gosto muito do final da história, que é quando o pai do Sajou aparece, enfim, ele entrega o CD que a mãe dele tinha gravado pro Hikaru. Eu acho que é todo aquele quentinho, assim, do tipo, olha, vocês sofreram pra caramba? Tá bom, eu vou deixar vocês felizes. A gente precisava. A gente precisava. Era o que a gente tava precisando. Obrigada, Nakamura. Obrigada, Nakamura. A gente tá muito feliz por isso. Nossa, porque é uma montanha. Você termina o casamento, você tá chorando, porque você não sabe que tá chorando pela história, pelos dois, por tudo. É lindo. Exato. Eu acho que nesse ponto aqui, eu sinto que se a Nakamura tivesse terminado só com Blank, a história tava bem contada. Toda a história sempre, né? Tá bem contada ali dentro dos volumes soltos que eles são. Mas assim, terminou Blank, eu acho que ela conseguiu amarrar de um jeito a história de que, particularmente falando, eu não sentiria a necessidade de continuação da história. Mas é muito, muito minha leitura. É muito aquilo, final feliz e viveram juntos para sempre, tá? Eu não preciso de mais, me deixa esse conto de fadas. Mas não acabou em Blank, ela lançou mais um, que é o final da série do Kyusei no Brasil, que é o Home, que é mais um volume. Ele funciona, ele bem no mesmo esquema de jovens adultos e formandos, que é uma coletânea de histórias, mas como o próprio nome diz, que é Home, tipo, é basicamente sobre eles começando a morar juntos, e honestamente, esse volume é tão quentinho no meu coração. Eu amo esse volume. Eu muito sinto que ela fez Home só pra, tipo assim, não, pera, eu não posso deixar um final de contos de fadas, porque não é um conto de fadas. Então eu vou fazer historinhas ali curta dos dois, dessa coisa exatamente do como é você decidir ir morar com outra pessoa. É, o processo de você escolher o apartamento, de vocês verem coisas pra casa juntos e tal. Isso é muito gostoso, sabe? Não, eu, como alguém que tá construindo a própria casa, eu fico assim, pô, é muito aconchegante esse volume, sabe? Ainda foca em outras questões, tem a foca da amiga do Sajou, que, tipo, que com certeza gosta dele, mas sabe que é impossível, porque sabe que ele tá muito feliz no relacionamento dele. E ainda assim, ela fica pensando sobre isso, mas... Nossa, que pena dessa menina, sabe? Não, eu fiquei com muita pena, porque ela tem total noção do quão falta de chance ela tem. Uhum. Eu fico assim, eu só fico com pena. Tem um pouco do Sora e do Hara também nesse volume, que eu acho muito fofo. Eu acho que essa historinha do Sora e do Hara desse volume é a historinha que eu mais gosto dele. Porque, tipo, acontece de tudo nessa história. Ele mostra um ponto, pelo menos pra mim, que eu achei muito bonitinho, que é o Hara inseguro em relação ao Sora. E eu achei isso muito bonitinho. Do ponto, assim, de que, ele tá cuidando da saúde dele, né, pra não aumentar de peso. Ele tá pensando no Sora quando ele pensa em comprar uma panela maior pra fazer comida pra 2 em vez de só pra 1. Eu acho muito bonitinho isso. Como evoluiu o relacionamento dos dois, sabe? Sim. Eu gostaria muito que ela fizesse mais coisa do Sora e do Hara, mas
Eu vou ficar quieta, porque aparentemente ela só gosta de fazer eles em poucas doses pra me torturar. Mas eu acho o final muito. Tem um capítulo também pra falar do pai, da relação do pai do Hito. Porque, né, casamento, mas ainda tem coisa de papelada pra poder alugar casa, que é toda uma burocracia do caralho. Tem. E tem um começo de reconciliação dos dois. O que eu achei interessante ao mesmo tempo que, tipo, não tá resolvido porque eles ficam discutindo. Mas eu gosto que ele se abre pro pai e vira, não, eu sempre fui assim e é isso aí. Eu acho que esse começo da reconciliação com o pai dele é interessante, até porque eu acho muito bonitinho que ela usa a mesma cena do pai dele fazer chá com folhas demais. Pra quem nunca fez chá com folhas japonesas, é exatamente isso que pode acontecer. Mas eu gosto muito da viagem que eles fazem pras termas. Porque, assim, tem uma coisa na história que eu acho muito engraçado, que é do Hikaru querer tomar banho com o Sajou. Eu acho que isso começa lá em Formandos? Eu não vou lembrar. É hilário, eu rio pra caramba. Eu editando isso aí, eu ri muito, porque eu queria deixar o diálogo muito engraçado. E assim, é muito não. Não, Nani, não, você não vai começar essa palestra. A gente tá casado, eu me recuso a gente ficar de vergonha agora. Sim, perfeito. Eu acho muito engraçada essa cena. Tipo assim, amigo, desiste. Dessa vez você não foge. E, mano, eles já estão casados, eles já transaram, eles já se conhecem, não sei quantos anos. Mas é muito fofa essa cena, essa sequência toda deles na termas, eu acho muito bonitinho. Seria a lua de mel deles, vamos falar assim, né? É a lua de mel deles. Eu acho muito fofinha, porque é isso, assim, tipo, é o Hikaru realizando um desejo dele de muitos anos atrás. É aquela historinha assim que, pô, dá o quentinho no coração de novo, você lembra que tá lendo Dokusei. Uhum. E ela termina, né, o volume basicamente com os dois se separando depois dessa viagem nas termas. Eles vão cada um para um lado, mas que depois eles vão se voltar para casa, que é agora, né, pro apartamento que de fato eles vão morar a partir de então. Eu achei muito engraçado, porque, tipo assim, é muito caso de, pô, alguém chegou primeiro na casa, tem que ficar recebendo encomenda e, tipo, é muita caixa, você tá soterrado de caixas, o que você faz agora? Não, ele sentado no chão da sala comendo frango frito com um fortinho de cobertor é muito relatable. Muito bonitinho também. Quem nunca teve a primeira noite na sua casa nova num colchão inflável? Quem nunca? Você usa a caixa de medo, você pediu delivery, tipo, tá vocês vendo anime no computador no chão da sala, porque é o que tem pra hoje. Exato. Ela terminou, eu acho que Home é um volume assim. Eu não vou falar que eu precisava desse volume. Eu acho que Home é um jeitinho só fofo de finalizar a história mesmo, sabe? Claro, o quentinho do o que vai ser daqui pra frente, com os dois morando juntos. É o que vai ser, né? O que a gente vai ter por aí. É meio que o quentinho do primeiro volume, só que de uma forma diferente, na minha visão. Sim, eu acho que é uma forma um pouco mais adulta do quentinho do primeiro volume. Isso que eu ia falar, porque agora eles são adultos. Sim. E eles estão morando juntos. E você lembra deles lá no começo, você fica. Oh. É literalmente, você cresceu junto com eles, cara. Porque, pô, sei lá, a primeira vez que eu li Dokusei, sei lá, 2009, pô, eu tava, sei lá, eu tava no ensino médio, sabe? Eu tava na idade deles. Uhum. Eu sou suspeita de falar qualquer coisa, eu adoro essa série. É uma série que traz quentinho durante muito tempo e quando chega pra detonar, ela é pra detonar. Uma coisa que eu não comentei, mas queria comentar, né? O Blank, nos Estados Unidos, eles também saiu como volume único, ele também saiu bigão, né? O formato grande. Uhum. Novamente agradeço o JBC por fazer os formatos separadinhos. Eu queria manter a tortura de fazer separados, não ia fazer pinch. Não, até porque o momento que um acaba e outro começa é muito importante. Sim. Aliás, eu quero mencionar o básico, porque muita gente acha que o convite, uma coisa que eles disseram, não, o convite do Blank foi a gente que fez, tá? É exclusivo da edição brasileira, não tem no Japão, é só do Brasil. E eu fiquei muito feliz, porque eu lutei muito por esse convite, cara. Desde o primeiro volume, eu fiquei assim, não, eu tenho que ter esse convite, é Blank, é especial, é o casamento deles, esse casal merece. Eu queria comentar sobre as edições brasileiras, em relação agora um pouquinho técnica, falando, né, editorial aí já, não vou falar pela parte, vou falar como fã mesmo, tá, gente? Não, só pra deixar claro, o pessoal tem permissão pra me criticar, eu vou chorar se alguém me criticar na minha frente, eu vou. Porque aqui, que é uma das poucas pessoas nesse país que se criticar uma edição minha, eu vou ficar triste. Tá uma bosta, mentira! Eu acho que assim, por ser uma série que eu tenho tanto carinho, quando veio pela JBC e eu sabia que ia estar na mão da Paty, eu tive certeza que ela ia ter um cuidado excepcional com as histórias.
E isso é refletido em cada um dos volumes. A Paty não me pagou e isso não foi acordado antes, eu estou falando de coração. No ponto que, assim, eu acho muito legal tanto você ter mantido essa questão dos volumes, da separação dos volumes do original japonês, quanto dos detalhes da segunda capa e da quarta capa. Todos eles, se vocês pegarem... Da quarta não, da terceira, gente, desculpa. Se vocês pegam pra abrir, todos eles têm umas ilustrações maravilhosas. Paty pode falar que não é coisa dela, é coisa da editora de arte, mas... A editora de arte, ela merece os parabéns pela edição, porque ficou linda. Eu acho muito bem pensado. A brincadeira das lombadas, que você vai colocando uma do lado da outra e vai formando, né, os personagens ali, eu acho super delicado. Eu queria comentar isso das lombadas, porque, por exemplo, a gente não tinha imagem pra todas as lombadas, porque, tipo assim, essa coisa de imagem da lombada só vai até o Formando os Primavera, depois não tem mais imagem, se você pegar a edição japonesa. Porque não é uma coletânea no Japão, são edições separadas. E aí, a partir disso, a gente teve que se virar pra poder achar as imagens. As imagens de Blank, inclusive, que são as minhas favoritas, que, tipo assim, é um beijando o outro alternadamente nas lombadas. A gente ficou procurando, a gente achou imagem da cinta japonesa que tinha essas imagens pra poder usar, sabe? Porque a gente ficava tipo assim, não, tem que ter, não sei o quê. Aí ficou, e foi muito legal poder pensar nesses detalhes. Eu queria muito elogiar isso, é muito bonito. Eu queria muito elogiar, e é uma coisa muito técnica. E aí em Blank, primeiro a folha de papel vegetal no Blank parte 1. Eu acho maravilhoso, um toque bem legal de se ter. O brinde da parte 2, que é o convite de casamento, eu acho muito legal de ter também, uma coisa exclusiva aqui nossa. Eu queria muito comentar que eu acho a capa do Blank, tanto parte 1 quanto parte 2, eu acho ela maravilhosa. Por ser uma ilustração desde o original que se complementa, né? Você coloca uma do ladinho do outro, eles se complementam. Mas eu acho muito mais fantástico, e aí a Paty sabe. Quando saiu, eu comentei com ela, eu fui perguntar logo de cara, de terem usado Pantone para essa capa. É um Pantone prata. Eu amo cores Pantone, para quem não sabe, é um tipo de tinta especial. É a única tinta que a gente pode falar que tem os poucos tipos de tinta que nós podemos falar que tem as cores pratas e dourado, original e bronze, acho que eles têm também. E eu achei muito fantástico isso, porque dá uma diferença muito especial mesmo pra capa, assim. Não é um cinza, é uma cor pura, né? Um prata puro. Eu acho isso muito legal. Esse o crédito não vou pegar pra mim, isso foi uma ideia, acho que o conjunto foi de toda a equipe gráfica, porque quando eu comecei o papo porque meu plano inicialmente era só o convite, era uma coisa que eu queria muito fazer. Mas quando teve a ideia, eu falei, gente, é um casamento. Então, tipo, eu mostrei a imagem. Quando eu mostrei como eram as capas japonesas, o pessoal ficou tipo assim, não, tem que ter algo especial nisso aqui, porque tem que ser algo que seja unificado dessa história, porque todo mundo fala que é a melhor parte. Então foi um trabalho muito conjunto, todo mundo da JBC. Então, tipo, foi uma coisa muito legal de ver todo mundo animado, de querer fazer algo muito bonito nesses volumes. Não, e esses volumes ficaram belíssimos, assim, Nossa, o acabamento deles é muito bonito. Em relação à edição como um todo, eu acho que tá muito bem editado, assim, você sente muito dos personagens nas próprias falas deles, nessa questão de texto, qualidade de texto. Tem um errinho aqui, outro errinho acolá, porque é normal, né? Dentro do mercado editorial isso acontece, gente, nunca vai ser algo 100%. Mas, assim, como um todo, e quando eu falar é um errinho, gente, é um erro de digitação, tá? Às vezes é uma palavrinha grudada que acontece. É coisa que é bem normal de acontecer. Mas, assim, como um todo, eu acho que a adaptação pro português tá muito boa. Assim, eu tenho a coleção toda em português que saiu aqui. Eu tenho até os jovens adultos completo, eu tenho em inglês. Também a versão, né, dos Estados Unidos. E Blank Home eu tenho em japonês. Né? Então, assim, dá pra ver muita diferença entre a adaptação norte-americana e a adaptação brasileira, como a Paty trouxe lá, com a revolta dela. Mas eu acho que tá muito bom, você entende um pouco, assim, você sente a voz dos personagens nas falas, você vê ali que tem aquela diferença do jeito que cada um fala. Urihito com palavras e frases mais formais, mais sérias, vamos falar assim, né? Enquanto que pro Ricardo, tem algumas gírias, pros personagens bem mais jovens tem bastante gíria. Eu gosto muito da brincadeira do Sorano, que ele não fala... Nem deles falam, na verdade. Acho que só o Sajou que fala professor Hara. Todos eles falam professor Hara. Então eu acho que esses são pequenos detalhes que são bem importantes. Trazem, né, uma qualidade incrível para o material, para nossa edição. Como um todo, eu acho que a edição brasileira é muito bonita, se assemelha muito com a edição japonesa, e tem detalhes assim mais importantes que deixaram elas mais preciosas do que a edição japonesa. Eu tava relendo, como eu falei, resgatei minha coleção inteira, tava relendo, porque fazia um tempo que eu já tinha lido os primeiros volumes, e assim, essa coleção eu vou ter orgulho, eu tenho orgulho de ter ela na minha estante.
porque ela tá com um trabalho muito bom mesmo. Parabéns pelo trabalho, tá, Paty? E pra todo mundo da JBC, claro, né? Obrigada. Vou chorar aqui, não faz chorar não, Kiko, por favor. Porque eu acho que Dokyusei, tipo, é um mangá que, assim, eu acho que pra comunidade de BL no Brasil, em geral, é um mangá muito importante. Porque não só da obra ser muito boa, eu acho que ela é muito icônica até no próprio BL japonês. Ela é uma obra muito... A própria autora fala que ela queria fazer um romance clichê, igual, entre aspas, igual todo mundo, mas com um toque da Nakamura, que é um toque único. E era um mangá que... Eu acho que, assim, ele deveria ter vindo pra cá há muito tempo, sabe? Eu fico muito feliz de poder ter trabalhado nele, de ter saído tão bonito quanto saiu, de todo tenho orgulho do trabalho que eu fiz, mas eu acho que é uma obra que merece um carinho especial. Eu fico feliz de poder ter sido dado, mas ainda assim tem um gosto de frustração, que eu acho que devia ter saído há muito tempo já, sabe? Essa história... A gente cresceu, quem acompanhou na internet, acompanhava a edição americana, cresceu com essa história. Eu fico muito feliz quem conheceu pela edição brasileira, mas eu acho que a gente poderia ter vivido uma sensação que não teve com quem cresceu o mangá, quem vai conhecer a partir de agora. Lógico que agora é melhor do que nunca, mas ainda assim tem esse sentimento de que tem muitos mangás que, pô, tinha que ter vindo, Sasa. Tanto que quando anunciaram, eu lembro que teve gente que perguntou, pô, já não tava no Brasil? Mas fico feliz que ele esteja agora, esteja completo, até com home, então eu tô muito feliz com isso. Eu vou então agora fazer aqui, puxar um pouco teu saco, Paty. Queria colocar só aqui pra você pensar um pouquinho diferente, então. A gente perdeu por ter saído tão tarde aqui no Brasil uma obra tão fundamental, eu acho, pra falar assim, principalmente do BL mais contemporâneo, né? Mas eu acho que bom que saiu num momento bom para mercado, mercadologicamente falando, e que bom que saiu com você sendo a editora dele, tá? Então, assim, eu não sei se ele teria a mesma qualidade se tivesse vindo antes, eu não sei se ele teria a mesma qualidade se tivesse vindo com por outra editora. Então, que bom que uma obra tão importante teve esse momento exato no Brasil para sair com uma pessoa que é uma editora muito boa e que a gente, bem, para quem eu te conheço, eu sou suspeita de falar isso, mas que é compromissada com o trabalho e que entrega ali tanto carinho. Só pra deixar claro aqui que é minha amiga, mas eu sei que se um dia eu vacilar, ela vai falar na minha cara que eu vacilei, sabe? Isso gente, não é... eu sou a primeira a chegar pra ela e falar, Paty, tem erro aqui. Daí, então... Não, eu tenho um grupo de amigos assim, não, achei um erro aqui, tipo, sei lá, 26 de dezembro, pós-Natal, o pessoal me manda coisa, sabe? Eu fico assim... então assim, não é puxando sardinha pra Paty, não é enaltecendo ela, não. É mesmo falando de coração, assim, porque dá pra ver pelo material, pela qualidade do que veio, que é isso, se fosse outra pessoa, se fosse outra editora, talvez, não sei se ia vir tão bom, né? A gente sabe como tá o mercado atualmente, enfim. Mas eu acho que ele veio num momento que ele estava mercadologicamente propício. E eu acho que esse é o grande ponto da gente pensar aqui. Mas enfim, como eu sempre falei, eu sou suspeita, tenho um carinho muito grande por Dokyusei. É uma série que, como a Paty falou, eu acompanhei durante muitos anos. Eu acompanhei quando teve o hiatus depois do Jovem Adultos e até ela retomar com Blank. E é isso, é uma série que traz muito quentinho pro meu coração, é uma série que me faz ter muitos sentimentos conflituosos, mas é uma série que eu recomendo pra todo mundo, sempre que possível, porque é uma série que eu acho que em si traz muitas coisas importantes sobre relacionamentos, sobre tudo. É isso, gente, eu vou começar a chorar aqui também, parei. E você, Alice, quer fazer essa consideração também do final do mangá? Incrível. Eu fiquei muito feliz deles ter vindo pro Brasil pelas mãos da JBC, porque, não sei, o mangá tem a cara deles, assim. E eu espero ver mais coisas da Nakamura Sumiko, agora que Dokyusei já saiu todos os volumes, né, que tínhamos por enquanto. Eu acho que é um mangá incrível, porque mesmo quem é iniciante no BL, quem tá aqui há 200 anos, meio que todo mundo gosta, sabe? Então, agrada todos os gostos, e eu acho que se você conhece alguém que ainda não leu o Dokusei, assim, é um ótimo presente, fica aí a dica. Uma ótima recomendação, assim. Então, acho que é isso que eu tenho a dizer. Eu fiquei muito feliz de ver esse mangá aqui no Brasil. E de eu conseguir ler a série completa também. Acho que assim a gente consegue chegar ao fim da nossa primeiro Blindcast de resenha de mangá. Foi muito divertido fazer. Ajudou que é uma série um pouco longa, então, tipo, tinha bastante coisa pra falar. Mas eu também gostaria muito de poder falar de outros mangás. Eu gostaria, mas eu não vou poder falar. Porque, a não ser que seja mangás que eu editei, eu vou me abster de falar de mangás de outras editoras por questões de conflito de interesse. Mas seria muito legal. Se você tiver interesse de ver a gente comentar outras obras por aqui,
por favor, fale pra gente, comente, diga o que você achar desse Blimecast. Se você não começou a série do Q6, então ouviu até aqui, eu acho que é a sua chance de começar essa série. Os volumes estão todos lançados no Brasil, estão disponíveis pra compra. A gente vai botar os links de tudo eles no post do Blimecast do site, pra quem quiser comprar pela Amazon e ajudar o Blime. A gente agradece muito a todo mundo que ouviu. Lembrando que o Blimecast só é possível graças aos nossos apoiadores, que a gente consegue ter acesso antecipado ao Blimecast, consegue participar do nosso Discord para dar pitaco no que a gente vai fazer, tem direito a brinde dependendo do tier que você apoiar. Vocês podem acompanhar o Blime em todas as redes sociais, a gente tá como @BlimeAoi, @Blime no Blue Sky. Então, continue apoiando a gente. O server do Discord é muito divertido. A gente fica comentando as notícias lá. A gente comenta jogos, a gente comenta mangás, livros, tudo o que dá na telha. A gente tá lá comentando. Além de ter o acesso antecipado, você pode ajudar a gente a escolher os posts do mês e o que vai na nossa newsletter também. Vocês têm acesso à newsletter, importante. Muitas recomendações. É bem divertido, eu recomendo que vocês apoiem a gente. Pegando aí, também eu vou falar pra vocês, apoiem o Blime. Tudo isso aqui é, como a gente falou, é trazido pra vocês por carinho, amor e por uma equipe fantástica aí que a gente se mata em 1000, mas a gente tenta sempre entregar boas coisas, então apoia a gente pra gente continuar conseguindo trazer mais conteúdo pra vocês, coisas boas pra vocês, informações. E é isso, eu não vou falar mais nada. Leiam do que eu sei, é muito bom. Quem ainda não leu, vocês conhecem. Por mim, eu fico por aqui, gente. É isso, leiam do que eu sei. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. O Blimecast vive graças aos nossos apoiadores e uma nova recompensa no nosso apoia-se é o agradecimento ao final do Blimecast para os apoiadores do tier Bolo de Limão, nossa categoria mais alta. Aqui vão seus nomes: Ana Lia Chen, Ana Luísa Lundgren, Carolina Dias, Mari, Aline Fonseca, Giovanni Alves Martins de Souza, Yu Caraço, Poki Sukiro, Endra Selva de Souza dos Santos, Milei May, Yara Rivelli, Caroline Mendes da Silva, Sasha Adriel Soares da Silva, Fernanda Satori, Anderson Honório Nunes, Larissa Kaori Takara, Clara Emídio Correia, Érica Fernandes, Celeste Lacre. Muito obrigada e até a próxima. Bye, bye!